O último dia que eu bebi foi dia 5 de novembro de 2021. E, cara, eu passei 2 dias bebendo. Isso porque aconteceu uma série de fatores ali na minha vida. E aí eu tinha uma vida muito, como você falou, diferente do que eu tenho hoje. Completamente. Eu era um cara muito sedentário, né? Praticava atividade física, mas assim, ia 2, 3 vezes na semana. Aí bebia final de semana, na outra semana não ia. E era sempre um eterno recomeço. Só que daí chegou um momento que eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Tem que dar um basta nisso aqui. Só que eu já tinha prometido várias vezes, né? Assim como todo mundo que bebe, eu vou parar. E eu percebi que eu já tava decepcionando muita gente que acreditava em mim, mais do que eu mesmo. E eu falei, cara, eu tenho que parar de ficar prometendo, né? Então, dessa vez eu vou fazer diferente. Não vou prometer, mas vou cumprir essa promessa dentro de mim. Eu vou fazer. A partir dali, eu comecei a mudar e foi bem no meio da pandemia. Então eu sou fruto da pandemia, porque daí na pandemia eu tive que ficar em casa, assim como todo mundo. E aí eu comecei a consumir mais bebida alcoólica. Isso, é isso que eu ia falar. Porque eu também, na pandemia, cara... Não, tanto que distribuidora foi o que mais abriu na pandemia. Eu bebi bastante na pandemia. E comer também. Eram as duas coisas, né? Então aí eu comecei a engordar, parei total de treinar. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí comecei a correr, né? Muito por influência da Paola Carrijo, né? E acompanho até hoje, troco ideia com ela e tudo mais. Só que na época eu olhava assim e falava, caramba, ela é felizona demais, assim, sempre. Eu falei, cara, correr deve ser muito bom. Saí pra correr a primeira vez, fiz 3 quilômetros. Naquele formato, corre 500 metros, anda um pouquinho. Começando. Cara, até o dia, acho que tinha passado uns 2 meses, eu consegui fazer 10. Cara, quando eu consegui fazer 10, eu falei, opa. E aí ali eu comecei a gostar, cara. Fala galera, tamo aqui hoje com mais um Pace Fofoquinha. Antes de tudo, já curte, compartilha, segue, ativa a notificação, faz tudo que tem que fazer esse jabá aí, você já sabe. E hoje estamos num papo aqui super especial, porque hoje a gente tá com o Rodrigo Pia, o homem da 12 horas. Muito prazer estar aqui, minha câmera é aquela ali, né? Essa daí. Show. Muito prazer estar aqui conversando com vocês, a gente tava aqui já numa resenha antes de começar. Vamos aqui bater um papo hoje, né? Falar de corrida, né? Falar de outros esportes também e compartilhar algumas experiências, né? É isso aí, querido. E o GG, de sempre, ele ainda tá tentando começar a treinar, mas ele vai, a gente tem fé. Cada convidado aqui é um pouquinho que vocês estão me convencendo. Eu vou chegar lá. Então vai. Cada convidado é 1 hora. Aí quando isso chegar aí. nas Não, vai 12 dar. horas eu vou. Eu tenho fé. E eu, Felipe Tomé, já me conhece. Pra você que não conhece o Rodrigo Pia, ele é um cara que vem trazendo muita gente pra esse movimento da corrida. Tive a oportunidade de estar com vocês lá na NDO, que é no Days Off Fit Club, isso, né? Uma série de palestras. Cara, o cara faz um movimento animal, segue ele. Qual que é o arroba aí, Rodrigo? Rodrigo N. Piá. Eu não consigo, não tenho... É Piá, não é Pia? É Piá de Piá mesmo. Piá, E aí, e depois eu conto essa história de como que chegou no Rodrigo Piá, porque não é meu sobrenome, né? Ah, a galera acha que já decepcionei uma galera já. Todo mundo Eu achava. Hoje eu fui fazer uma consulta antes de vir pra cá, né? E aí a menina da clínica, ela achava que era o Rodrigo Piá mesmo. Não, eu achava que era Rodrigo Pia, inclusive. E aí, quando ela foi pedir os meus dados pra eu tirar exame dela, pediu, daí eu passei. Ela falou, não, Rodrigo, tem que ser o nome completo. Aí eu passei o certo, né? Daí eu falei, Rodrigo, tananana. Ela falou, e o Piá? Eu falei, não tem. Não tem. Mas depois eu explico esse rolê. E aí o meu arroba é Rodrigo, né? É N, né? N de navio, Piá. Rodrigo Acha N. lá Piá. que estamos lá no Instagram. É aí, gigante. Cara, movimenta uma galera, é muito massa. Parabéns por isso, mano. Obrigado. Você é fera. E então, a ideia aqui é a gente conversar sobre aquilo que eu tava falando antes, do que levou a gente a começar a treinar. Porque nós 3 aqui, a gente teve uma vida passada, né? Que não condizia com o que a gente vive hoje. O GG, ele ainda tá se convertendo. Ele tá no processo. Eu tô no mundo das ideias, Não, mas tá muito mais saudável do que quando a gente é. E, cara, a primeira pergunta é, por que você decidiu começar a correr? E o que te levou a você tentar influenciar, porque você, não de influencer de rede social, mas de você influenciar essa galera que você influencia pra atividade física, ter uma vida melhor, enfim. Cara, o que aconteceu, né? O último dia que eu bebi foi dia 5 de novembro de 2021. Né? Foi a última data que eu bebi, e cara, eu passei 2 dias bebendo, isso porque aconteceu uma série de fatores ali na minha vida. E aí eu tinha uma vida muito, como você falou, diferente do que eu tenho hoje, completamente. Eu era um cara muito sedentário, né? Praticava atividade física, mas assim, ia 2, 3 vezes na semana, aí bebia final de semana, na outra semana não ia, e era sempre um eterno recomeço, sempre. E isso foi, eu comecei a beber com 12 anos e fui parar com 20,
com 13 e fui parar com 25. Então foram 12 anos, né? Consumindo bebida alcoólica, festa e outras coisas também. Só que daí chegou um momento que eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Aquilo que eu quero construir e fazer tá muito distante. E no ritmo que eu tô, não vou passar dos 30. Não chega, não né? vai, não ia chegar. E aí eu tomei a decisão de falar, cara, tem que dar um basta nisso aqui. Só que eu já tinha prometido várias vezes, né? Assim como todo mundo que bebe, eu vou parar. E eu percebi que eu já tava decepcionando muita gente que acreditava em mim, mais do que eu mesmo. E eu falei, cara, eu tenho que parar de ficar prometendo, né? Então, dessa vez eu vou fazer diferente. Não vou prometer, mas vou cumprir essa promessa dentro de mim. Eu vou fazer. Né? E internamente eu prometi. Eu falei, cara, não vou mais consumir bebida alcoólica. Porque isso me levava pra outras coisas que aí eu perdia totalmente o controle da minha vida. E era um eterno recomeço. Então, a última vez foi dia 5 de novembro de 2021. A partir dali, eu comecei a mudar. E aí logo e foi bem no meio da pandemia, entendeu? Então, cara, você conseguiu fazer isso no meio da pandemia. Eu sou fruto, tanto a minha produção de conteúdo, né? Que não foi, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Eu não tinha noção, assim, das possibilidades, né? Não foi algo, eu planejei, eu estruturei, eu fui. Não, eu fui fazendo, as coisas foram acontecendo, fui documentando. E o resultado disso foi consequência. Então eu sou fruto da pandemia, porque daí na pandemia eu tive que ficar em casa, assim como todo mundo, e aí eu comecei a consumir mais bebida alcoólica. Isso, é isso que eu ia falar, porque eu também, na pandemia, cara... Não, tanto que distribuidora foi o que mais abriu na pandemia. Eu bebi bastante na pandemia. E comer também, eram as duas coisas, né? Então aí eu comecei a engordar muito, eu treinava daquele jeito, né? Parei total de treinar, comecei a beber mais e comer mais. Resultado disso... Eu fiquei com 78 quilos, né? Então hoje eu tenho 74, mas eu tenho 74 de massa. Com massa magra e tudo mais. Eu fiquei com 78, mas assim... Gordura. Gordo, muito, muito gordo. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí eu dei esse basta. A primeira decisão foi parar de mudar, de beber. E aí comecei a correr, né? Muito por influência da Paola Carrijo, né? Eu segui ela na época, eu vi ela... Foguetinho. Ela felizona correndo. Eu acompanhava ela no Instagram. E acompanho até hoje, troco ideia com ela e tudo mais. Só que na época eu olhava assim, eu falava, caramba, ela é felizona demais, assim, sempre. Eu falei, cara, correr deve ser muito bom. E eu não corria, eu nunca tinha corrido. Saí pra correr a primeira vez, fiz 3 quilômetros. Naquele formato. Corre 500 metros, anda um pouquinho. Começando. Corri 3 quilômetros, beleza. No outro dia não corri. Aí no outro dia, corri mais um pouquinho. Cara, até o dia, acho que tinha passado uns 2 meses, eu consegui fazer 10. Eu lembro que eu morava... que nem eu tava te falando, em frente à câmera ali dos vereadores. Saí dali, fui até, acho que o chafariz ali da 7. Na 7 e voltei. E dá 10 quilômetros. E aí fui e voltei. Cara, quando eu consegui fazer 10, eu falei, opa. E aí eu comecei a gostar, cara. Então levou uns 2 meses pra eu começar a curtir de fato. E sozinho. Porque o começo é ruim. Começou muito ruim. Eu não sei pra vocês, mas esse processo de mudança, até que vocês viram e o GG tá vivendo... Isso aí. É um processo, não sei se pra vocês, mas pra mim foi um processo solitário. Eu fiquei quase 1 ano sozinho. Pra vocês terem ideia, as 3 primeiras corridas de rua que eu fiz sozinho, cara. Eu já corri 1 ano, aí a primeira corrida que eu fiz foi da Track and Field, de Shopping Miller, do Shopping Miller. E aí eu fiz essa prova de 10 quilômetros, fiz pra 4... Eu sei todo, porque pra mim foi muito memorável, né? Fiz um ritmo de 4,14 e foi a minha primeira prova. Daí a segunda prova também foi lá, mas eu acho que era daquela das estações, sim, né? E fui sozinho. Aí na minha terceira prova, minha prima foi comigo, né? E o doido pra mim foi que depois de um bom tempo, eu acabei também fazendo parceria com o pessoal lá da Track and Field, né? Em relação à prova e tudo mais. Mas quando eu fiz a minha primeira, eu nem imaginava. Tipo, eu vou ir por esse caminho porque isso vai acontecer. E, por exemplo... postando. Exatamente. Nessa época você não gravava nada assim, só fazia? Não gravava. E quando é que virou essa... Então, eu tinha o meu Instagram inicial, eu falava sobre livro, né? Porque eu na época, a minha namorada, ela tinha o Instagram dela, ela falava sobre finanças, e a gente tava em casa na pandemia, ela falou, cara, cria um Instagram pra você, né? Pra você falar dos insights dos livros que você lê e tudo mais. Porque, imagina, ficava eu e ela em casa. E eu falando de livro pra caramba, porque eu gosto, né? Eu já lia, passei a ler mais, e eu ficava falando, né? Explicando as coisas pra ela. Ela falou, por que você não cria um Instagram? Eu falei, beleza, vou criar.
criei esse Instagram. E comecei a falar os insights dos livros que eu curti. Ao ponto que o meu Instagram antes, o arroba era Block Insight, não era o Rodrigo Piar. Eu levei 1 ano pra trocar pra Rodrigo Piar, porque eu falava, cara, eu acho que eu não... tipo, eu achava muito vaidoso colocar o meu nome no Instagram, assim. Eu falava, não vou colocar. E aí o Regis hoje, que é meu sócio, pegou e falou, cara, por que você não põe o Rodrigo Piar? Acho que você vai dar mais personalidade pro seu Instagram e tudo mais. Eu falei, cara, será? Ele falou, coloca. E a gente nem era sócio na época. Eu fui lá, troquei, coloquei pra Rodrigo Piar. Depois de, então, o arroba Rodrigo NPA, que é o que tá hoje, eu crio conteúdo há 4 anos, faz 3 anos, né? Que eu tenho esse arroba. Pô, super rápido. Pois é, cresceu bem. Mas é porque você que não consumiu o conteúdo do Rodrigo, vá ver. Cara, pega, não tem. Você entra num vídeo, você quer ver todos, e é foda o teu trampo, assim, papo reto. E é bem você estético vê, sabe? também, é bem estético. Não, você vê o conteúdo é bom e é bem... A estética, mano, eu já me peguei dia que eu não tava afim de treinar, eu vi um vídeo do Rodrigo, eu fui. Assim, acontece isso, entendeu? No teu Instagram, você consegue, de uma certa forma, influenciar minha vida. E olha que eu sou uma pessoa que tá no meio da corrida, imagina o cara que tá tentando e se esforçando pra começar a correr. Não é só, tipo, 100 mil seguidores, tá ligado? Sim, não. Pra mim isso é do caralho. E já aconteceu muito, tipo, muitos casos assim, de te dar esse estímulo de continuar, tá ligado? Tipo, porra, Rodrigo. De ouvir? Tipo, sim, cara. Ainda mais você começando, você não queria, não tinha pretensão nenhuma, e daí o pessoal falando, porra, não vai treinar hoje não, mano? Então, eu vou te falar, se eu não apareço nos stories em determinado horário, até hoje eu tive uma rotina bem corrida, que eu saí, fazer as coisas fora e tudo mais. E aí, às vezes, eu não posto story, a galera me cobra. Eu falei, e aí, não acordou ainda? Foda. Cara, é complicado, porque daí, às vezes, por exemplo, quando eu vou treinar... Cara, às vezes eu vou treinar no Barigui, pô, o treino acabou ali, tô andando, sei lá. Cara, os caras vêm e me aceleram. Falou, e aí, já tá já tá andando, pô. Tô aqui desde as 4, eu fiz a última prova agora, que eu fiz a meia, que eu fui puxar um pelotão. Porque eu não podia forçar por conta da ultra, né? Eu queria, mas... Porque meu RP nos 21 é 1h23. Aí eu tinha que... Eu falei, cara, se eu for pra buscar, tem que bater esse tempo, senão eu não vou, né? Aí ele falou, cara, daí meu treinador falou, Rodrigo, faz o seguinte, cara, faz um pelotão e puxa o pessoal. Você vai curtir, cara. Eu nunca tinha feito isso. E era um pelotão de 1h50 pra correr os 21. Eu falei, beleza. Cara, a galera os caras que estavam na frente, que eles já estavam voltando, já estavam no quilômetro 11. Os caras gritando, tipo, vamos. Eu falei, cara, não é toda vez que você sai pra se matar, né? Então, daí, às vezes, tem essa cobrança. E, claro, nem todo mundo me acompanha ali todo o tempo, então não sabe o contexto de vida que eu tô naquele momento. Que nem naquele momento eu tava na preparação, né? Até o dia que a gente se encontrou lá, teve alguma coisa que você perguntou, eu falei, cara, a prova do Furacão. Eu falei, eu queria muito ter ido. É uma prova que eu pra mim, assim, tá nas top 3 de Curitiba, cara. Valeu, mano. E eu não sou atleticano, mas a vibe cara, é bizarro. E fora de performance, de nome assim, porra, botar 10 mil numa prova é difícil. E aí eu queria ter ido, só que eu falei, cara, se eu for, eu vou querer me matar. Né? E eu tinha que fazer 50 no final de semana. Daí eu comentei com você, eu falei, pô, não fui por conta disso. Esse estoura num 10zinho lá, tendo que fazer 50. E aí eu precisava fazer 50 no dia, daí eu falei, cara, eu conversei com o meu treinador, ele falou, pô, Rodrigo, melhor você não ir, cara. Você sabe que você não se controla, não vai. E aí, não se controla. Cara, o cara fala pra mim... O cara corre 12 horas, o cara não se controla com meia hora. Não, mas com 10 km você quer bater tempo, você quer melhorar, né? cara. Tá no evento, né? Você fala, cara, tá eu tô aqui. Não, e o percurso é gostosinho, né, cara? Os 10 km lá da Furacão. Da Furacão é planinha, né? É, gostosinho. Não, desse ano foi, né? Do ano passado não foi, não. Não, tava... Esse ano foi planinha. O ano passado pegou a... Como é que é o nome da rápida lá? A Kennedy, né? Pegou a Kennedy. Mas esse ano, eu não sei agora. Cara, eu pro curso, acabou a prova, eu esqueço. Eu já esqueço do dia a dia, né? Já bate. Não, agora eu não lembro agora se quando pegou é muito sofrido, eu lembro. Agora mudando pro seu nicho, agora que a gente falou de esquecer as provas, você tem o seu treino híbrido. Tem treino e tal. Mas como é que você faz essa gestão de tempo assim? Mané, isso eu quero saber. Pra não esquecer. Porque aqui a gente tem um caso prático. De que assim, eu falei, cara, contrata uma secretária, mano. Sei lá. Anota suas paradas. Aqui esquece. Aqui esquece. Não esqueceu o treino? Não de esquecer o treino. Não, esquecer tudo. De se organizar com o tempo. Você treina muito. Você fez agora 12 horas. Quanto que você teve de volume de horas correndo na semana, entendeu? Hora eu não calculei, mas volume médio ali deu uns 100, 120. Então, muita coisa, entendeu? E como que você consegue botar na tua agenda com tudo que você faz o teu treino? Porque eu tô... Você faz sozinho? Você tem alguém pra te ajudar? Eu tô batendo cabeça com isso, irmão.
Assim, só na empresa, se diz? Não, sua vida inteira, tipo. Cara, é porque assim, hoje a gente tem bastante gente na equipe, né? Então a minha preparação agora da Ultra, até eu tenho que me policiar em relação a isso, porque aquela conversa que a gente tava tendo ali. Cara, é gostoso fazer... Eu imagino que seja gostoso fazer o triatlon. Uma preparação pra Ultra, cara, é sensacional. Você viver essa vida de... Que não é fácil, cara. Eu vejo a galera... Tava conversando, inclusive, com alguns amigos, né? Eu falei, poxa, a vida do atleta deve ser muito complexa. Porque você se dedica muito... Sim. Porque uma coisa somos nós aqui, ou a maioria das pessoas que estão assistindo, que... Eu faço por hobby, mas eu tenho minha profissão, que é o meu ganha-pão. O atleta não. E o atleta, geralmente, ele depende do resultado pra ter aquele retorno. Então, assim, deve ser uma pressão gigantesca, né? Mas, pra mim, a questão é que eu tive essa preparação da Ultra, aí o meu sócio, eu converso com ele, converso com o pessoal, tento delegar o máximo que eu posso de tudo, tento fazer os meus treinos de manhã, né? Eu treino tudo de manhã, e acelerar resolver o meu dia, e acelerar na parte da tarde, né? E aí, então geralmente eu começo a trabalhar 10 horas, e aí eu vou, e eu tenho um problema que, assim, a hora que eu começo eu não consigo parar mais. Vai. Aí pra desligar, eu só desligo a hora que minha cabeça já não consegue pensar mais nada. Então, por exemplo, às vezes eu vou, cara, até 9, 10 horas da noite trabalhando. Não todos os dias. Mas às vezes acontece. Acontece muito. E se deixar, eu vou mais. Acontece. Daí eu olho assim, tento dar então assim, eu começo a trabalhar às 10 e para às 10. Só que, olha que interessante, no tempo que eu acordei e até o horário, eu acordo às 5, geralmente todos os dias, então eu vou até às 10. Então eu tenho 5 horas ali de manhã. Que daí eu leio, treino, faço todas as coisas que eu preciso fazer. Só que nesse tempo, entre aspas, eu também tô trabalhando. Porque eu tô fazendo stories, tô gravando conteúdo. No dia que eu te encontrei, se eu não me engano, acho que eu tinha gravado uns 2 criativos pra rodar, entendeu? Então que eu tô correndo, daí eu tenho a ideia do criativo, eu falo, caramba, eu vou... Já vou gravar. E aí é uma coisa que também, às vezes quando eu tô correndo no Barigui, acabo encontrando alguém, né? Ou algum membro, alguém que me acompanha... que a galera vê os bastidores, que a galera não faz ideia de como funciona, né? Então, às vezes eu tive a ideia de um criativo. A gente começamos um desafio agora. E eu tive a sacada, eu falei, cara... Aí eu corro, daí eu falei, cara... Daí eu sei o trecho do Barigui que fica legal. Eu falei, cara, eu vou até lá, só pra eu gravar o criativo. Então, às vezes, até nessa questão de trabalhar pra gravar os criativos, às vezes eu corro 5 km a mais, acabo tendo esse... Mas eu consigo ter uma administração boa do tempo que eu tenho ali, das 10 até o final do dia. Geralmente é isso. Maneiro. Eu queria muito, mas não dá. Não consigo. Não consigo. Primeiro que eu trabalho o tempo todo. Eu tô treinando, muitas vezes eu tô no telefone. Então, se eu tô na academia, toco o telefone, já vai fazendo. Ultimamente tem dado uma centralizada legal, assim, sabe? Tô tentando delegar as paradas, mas é difícil. Você tem problema de contratação? Tenho. Você tem também? Cara, a gente tava comentando com o João, cara, essa semana também, cara, tá bem difícil de contratar mais gente. Eu tô com um BOzinho de contratação, sim, cara. Em todos os setores. Nesse tempo teve um menino que... no carnaval. O menino entrou em contato e perguntando se tinha uma oportunidade pra trabalhar. Eu falei, beleza, mano, eu vou fazer um treininho de carnaval lá. Me ajuda a organizar lá, vamos lá e vamos ver. Aí ele falou pra outro funcionário que não ia poder estar, não me comunicou. E já tava perguntando quanto que ia ganhar. E aí eu falei, cara, mas você nem vai trabalhar. Eu falei que você ia fazer uma taxa pra gente ver o que ia dar. E você tá pensando no teu salário? Não sei se eu vou te contratar ainda. Daí sumiu. Cara, é muito doido, né? Não, e hoje não é nem valor não, pô. Eu acho que já entendemos. Não era valor, eu queria ir lá pra ver como ele trabalha. A gente podia conversar lá, enfim. Porque às vezes o mercado entrega e você fala assim, tá pagando pouco. Então, tipo, hoje em dia não é nem isso, tipo. Não. A gente já sabe que tem que pagar o valor, senão o pessoal não vai. Mas não tem mesmo. Você também tem isso, mano? Lá? Porra. Sério? Todas as áreas? E pra mim, sério? Cara, e pra mim é uma pegada que assim, hoje acho que tem 8 pessoas que trabalham comigo. Até te perguntar como que é a operação de vocês, porque a gente... Isso é a parada que a galera tem curiosidade. Cara, pra caramba, porque eu olho assim e eu imagino na minha cabeça que é você, assim, entendeu? Quase ninguém aparece, né, na real. Quem eu trago bastante é o Regis, né? O Regis conheço, que é teu sócio e tal, mas assim, imaginei que era um personagem e eu queria transformar todo mundo num personagem ali. Só que daí eu vi, cara, que não dava pra fazer isso. Algumas pessoas dá. O Regis dá e eu gosto de trazer ele, o que é mérito dele eu tenho que dar pra ele, assim como as outras pessoas da minha equipe. É o ponto que tem a Karen, né?
que é a pessoa responsável do meu suporte. Então, os membros lá, eles têm mais contato com ela que comigo, porque ela que resolve tudo, não sou eu. E aí eles têm uma afinidade muito maior com ela do que comigo. Então, cara, os depoimentos da galera é sempre direcionado pra ela, falando pra ela, porque é com ela que eles têm contato. E aí eles me mencionam e tudo mais. E o mais legal, que é assim, eu até falo isso pro time quando eu tenho reunião com todo mundo, falando, pessoal, eu sempre trago aqui que não é o Rodrigo, porque dentro dos depoimentos é sempre a equipe, é o time NDO, então é todo mundo, pra todo mundo, porque às vezes a pessoa tá lá, né, por exemplo, meu time de suporte trabalha bastante, então a gente tem 2 pessoas hoje que cuidam, né, a gente tem a Karen, tem a Paola, aí o Regis, que é meu sócio, aí tem o Lucas que cuida, né, da parte de tráfego, toda a parte estratégica ali, que é o braço direito do Regis. Aí tem o Thiago, que é o editor. E deixa eu ver se tem faltando mais alguém. E aí depois tem os freelancers que a gente acaba contratando. E tem mais o time... E a galera que você contrata que vai embora também. E daí... É a outra atividade, né? Todos esses que eu falei estão presentes no dia 9 de abril de 2025. Semana que vem pode mudar. Mas, inclusive, a gente teve uma mudança já essa semana. Mas, e além disso, a gente tem os 2 consultores de vendas, né? Maneiro. Que a gente faz a venda ativa e tal do nosso produto. E o nosso carro-chefe hoje é o ND Oft Club, né? Maneiro. Que, inclusive, esse mês... Explica aí pra galera. Que, inclusive, esse mês tá fazendo 1 ano, né? De NDO. E, cara, o ND Oft Club foi muito doido porque... Antes eu tinha o Projeto 77, a gente fez 6 edições do Projeto 77, então o primeiro acho que tinham 7 pessoas, e aí foi aumentando até o dia que o sexto, cara, acho que tinha umas 60 pessoas mais ou menos. E aí eu quase pirei, cara, porque eu fazia tudo, né? Isso tipo, é fogo, né? A única... Dessa estrutura que eu falei hoje, desse time que eu tenho, que dá ali umas 8 pessoas, mais o time os freelancers que a gente acaba contratando, eu fazia tudo que tem na estrutura hoje, edição, tudo, design, eu tive que aprender design, aprendi a usar os programas e tudo mais. A única coisa que eu não faço que eu não fazia é a parte de tráfego, que é a parte estratégica, que é o que o Regis cuida. De resto eu sei tudo, consigo tocar sozinho. Mas aí chega uma hora que você não tem mais braço. E aí quando eu fiz essa edição do Projeto 77, eu falei, cara, não tinha mais como, porque eu falava com todos os alunos individualmente, cuidava de todo mundo. E aí, qual que é o problema? Eu sempre tive uma relação muito boa com todos os membros. Só que daí o pessoal começou a me mandar áudio de 10 minutos. Não, você perde o dia inteiro fazendo atendimento. Resumindo, eu perdi o dia inteiro fazendo atendimento, era exatamente isso. E aí eu comecei a surtar, eu falei, cara, eu vou entregar, porque eu prometi que eu ia fazer isso, só que aí, dentro da NDO, a gente tem uma questão que para todos os membros, todos os colaboradores, eu falo isso. Eu não quero que vocês vendam a saúde de vocês ou que vocês prejudiquem a saúde de vocês pra gente vender exatamente o que a gente tá prometendo, porque daí fica muito controverso. Então, o meu editor lá, às vezes ele não consegue finalizar a edição. Eu falo, cara, vai dormir, amanhã você termina. Entendeu? Eu não fico, você vai até 2 horas da manhã editando. Falei, cara, porque a gente primeiro que você vai postar 2 horas da manhã. Exato. E outra, mas eu falei, cara, a gente vende saúde, eu tô pedindo pra uma pessoa da minha equipe, com certeza, prejudicar a saúde dela pra eu entregar uma parada que, entendeu? Então isso a gente entrega ali e eu faço, não obrigo, né? Não obrigo ninguém, mas eu sempre peço pra ele, falo, olha, se vocês fizerem, né? Por exemplo, a gente faz o desafio, participa, porque eles têm acesso a tudo, né? Claro. E aí hoje, dentro dessa estrutura, eu entrego tudo aquilo que eu vivi nesse processo dessa transformação que eu tava contando lá no começo. E aí no meio desse processo, eu conheci o Bernardo, que é meu treinador até hoje de musculação. Aí eu fui conhecendo, né? Conheci a Isa, que foi quem me ajudou, que é minha fisioterapeuta. E esses profissionais, eles foram se acoplando dentro da NDO, né? Então, além dessa equipe que eu tenho, daí eu tenho a Isa, que é a fisioterapeuta, né? Tenho o nutricionista, tenho os 2 treinadores, o Derek e o Bernardo. Então, eu tenho uma equipe, né? Inclusive, né? Tem pessoas... às vezes algumas chega até mim, né? Que as pessoas ficam um pouco incomodadas pensando que eu não prescrevo absolutamente nada. Dentro do... né, nem tenho competência pra isso. Eu falo até onde eu posso ir, né? Eu faço meu treino, motivo a galera. Exatamente. Quem sabe da parada... E aí quem prescreve, quem, né, entrega tudo, tanto dieta quanto treino, mobilidade, são os profissionais que eu tenho que são assim, né? Pô, a Isa mora nos Estados Unidos e tem mestrado e é, tipo, referência na área dela. Sim. Né? O Derek, pô, é um cara que tem 9 Ironman nas costas, né? Um treinador, assim, sensacional. O Bernardo, cara...
só tem 15 anos de musculação, já fui fisiculturista. Então todos eles são muito foda na área deles. E aí eu tive a sorte, eu gosto de escrever assim, de criar um relacionamento com eles e eles comprarem a ideia da NDO. Porque uma coisa que é difícil é o quê? Juntar essa galera. Mas sabe o que é? Sabe, o que eu acho que é de fora, é muito relacionado ao que a gente começou a conversar no começo, que você mudou a tua vida, irmão. Entendeu? Ah, sim. Aí você trocou e eu senti isso também, porque eu fui atleta de futebol. Quando eu larguei mão do futebol, deu uma certa depressão. Aí eu entrei nesse limbo aí de bebida, festa, rock and roll, tudo, então. Depois de futebol. Tá com quantos anos, né? Eu parei com 22. Tô com 28. Quem me contou essa história foi o Manei, cara. Ah, então. Só que o Manei segurou a bronca dele, entendeu? Tipo assim, ele foi pra fotografia direto, foi... Que, cara, eu passei ali uns 3 anos de maluquice. De fervo. No Brasil? No Brasil. Porque você jogou em Portugal, né? Joguei em Portugal, junto com o Manei. Aí voltei, teve esse lance, e muito engraçado, na hora que eu falei, não, deu de meter o louco, perdi amigo, aquele tempo solitário, mano, trocou todos os meus amigos, o único amigo que continuou foi o GG, que é da época, inclusive, mas também foi, né, ex-atleta também, e quando você troca de vida, e agora que eu consegui finalmente começar a treinar de verdade, porque eu nunca consegui treinar a corrida, desde que eu parei de jogar bola, eu nunca treinei, nunca tive uma rotina de treino. Agora, fim do ano, pra agora que eu comecei a ter essa rotina de treino, já reciclo todos os amigos, agora os meus amigos são os amigos da corrida, a gente fez o aniversário da minha esposa, eram 50% da galera era a galera da corrida que vai com a gente, e você acaba criando esses relacionamentos, entendeu? Não foi sorte, não. Essa galera veio pra você na hora que você escolheu mudar, entendeu? Sim, preparar tudo isso. E tem muito aquela parada, tipo, aconteceu no momento que tinha que acontecer, tá ligado? Tipo, você poderia ter encontrado eles na sua outra versão, tá ligado? Entendeu? Não ia bater. Não ia dar a liga, entendeu? Isso. E daí eu, sei lá, tudo alinhou pra fazer esse movimento que você faz. E até quando a gente lançou o NDO Fit Club, porque daí o meu propósito ali foi o quê? Entregar algo de extrema qualidade com preço acessível, né? Porque quando eu comecei, né, nessa fase que eu falei que nesse dia, o que aconteceu, né? Que até foi o gatilho para eu beber. Cara, eu quebrei, né? Eu tinha 25 anos, cara, fiquei sem grana, tive que voltar a morar na casa dos meus pais. Eu saí de casa com 20 anos para morar em Dublin, né? Vendi tudo que eu tinha, cara, fui na loucura, cara. O que eu fiz eu não recomendo pra ninguém, não. Porque eu não tinha grana. Eu tinha grana pra ficar 1 mês e meio. E você sabe, cara, eu fui chegar num país novo. Sim. Não sabia falar inglês. Putz. E não tinha um parente, não tinha amigo, não tinha nada. Cara, em 1 mês e meio eu tinha que fazer a coisa acontecer. Só que, cara, em 1 mês é adaptação, cara. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. Fiquei lá 3 anos, foi a melhor experiência da minha vida. Foi maior divisor de águas da minha vida, foi essa experiência na Irlanda. Fiquei 3 anos lá, porque da lá eu tive acesso a coisas que aqui eu nunca imaginei. Pô, conheci vários países, né? Então foi sensacional. Sim. E outra cultura. E aí eu volto de lá, né? E aí acontece, porque foi bem durante a pandemia, né? Que teve uma crise muito grande, eu acabei, né, quebrando. E aí começando do zero novamente. E quando esse primeiro 1 ano que eu tive, né, esse processo de mudança, eu fiquei sozinho, ao ponto que, cara, as minhas corridas eu fazia, cara, era tudo sozinho. Doideira, né? Tudo sozinho. E aí, depois de 1 ano, que eu fiz a minha primeira prova de corrida sozinho, né, depois de 1 ano, cara, eu tava correndo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, que hoje correm também, né, eles sempre vão nos eventos, e assim, eu não forço ninguém, cara, eu acho muito... Vamos lá viver. Nem convidar eu convido. Agora nessa corrida que teve da Ultra, aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou correr lá, eu queria que você fosse, ia ser muito... Mas também é 12 horas correndo, né? Aí pra mim foi bem significativo. Eu falei, poxa, mãe, essa eu queria que você fosse, mas geralmente eu fico bem na minha, assim, eu não fico... Porque eu falo, cara, eu que quero a parada é minha, né? A parada é minha. Não tem porque você acordar 5 horas da manhã. Exato. Então, e assim, de um tempo pra... Até quando eu conheci o meu nutricionista, foi assim também. Eu fui numa corrida que eu acordei 5 horas da manhã, é inverno, e eu fui sozinho, né? E na época eu já tinha uma certa relevância, mas, cara... E na minha cabeça sempre foi assim, né? Tipo, cara, eu quero fazer a parada, então eu vou, não tenho que ficar... Porque se eu ficar esperando alguém, cara, eu começo a criar brecha pra não ir. Não faz. Não faz. Ao ponto que,
a minha primeira ultra que eu fiz, né? Que essa agora que eu fiz de 12 horas foi a primeira oficial, de fato. Mas a primeira vez que eu fiz uma ultra, a vez que eu corri 70 quilômetros, na verdade. Eu ia sozinho, né? Isso aí correr. Eu, 6 gel de carboidrato e um sonho de fazer... Ao ponto que quando eu conheci meu nutricionista, eu contei essa história pra ele, ele falou, cara... Ele falou, mano, não sei como você tá vivo ainda, cara. Eu comecei a contar as coisas que eu fazia. Eu falei, cara, eu ia no feeling, né? Não tinha noção. Sim. E aí, o propósito de ter criado o NDOFT Club foi esse. Porque eu não tinha ideia, cara. E muita coisa eu acertei na sorte, muita coisa. Maneiro. E aí eu fui conhecendo esses profissionais. Conheci um, conheci outro, e eles foram me orientando. Quando eu consegui juntar todos eles, eu falei, cara, eu tô com um problema aqui que eu não consigo dar um suporte individual para esses alunos dentro do Projeto 77. Acabava o Projeto 77, que durava 77 dias, com a mesma estrutura do NDOFT Club. A galera queria continuar, ao ponto que acontecia o quê? O grupo acabava e eu falava, pessoal, tem que encerrar o grupo. Eu encerrava o grupo... E aí o que eles faziam? Eles criavam o grupo de novo. Eles criavam o grupo, só que não me adicionavam. Ó, pessoal, não me adiciona, porque não tem como. Não posso estar... Acabou, o projeto acabou. O projeto acabou, 77 dias, tem que ter começo, meio e fim. E aí eu falei, cara, quer saber? Daí eu e o Regis, a gente teve a sacada de criar o NDOFT Club. Cara, a gente criou, estruturou tudo em 40 dias. Claro, não foram 40 dias que a gente criou e... Não deu erro mais. Né? A gente pegou um histórico de 2 anos fazendo o projeto e esticou os 77 dias para 365. E aí eu virei para os profissionais, apresentei o projeto para eles e falei, cara, é isso aqui. Né? E para cada um, né, uma negociação diferente dentro daquilo que eles entregam. E aí todos eles falaram, pô, Rodrigo, aceito. Aí no dia que eu lancei, cara, eu dormi, sei lá, acho que 3 horas. Fiquei muito ansioso e, cara, fiquei feliz, cara, chorei pra caramba. E porque pra mim era uma realização. Falei, cara, tô entregando uma parada aqui de R$ 79,90 pra galera ter acesso a tudo isso. Que eu falei, cara, que o Rodrigo, de 4 anos atrás, né, falando hoje, queria ter acesso, cara. Eu não tinha. E eu fui descobrindo na raça, errando muito, né? E aí o que eu percebi com esses profissionais que eu fui conhecendo, e até todos hoje que eu tenho, né, contato. Cara, eu virei cobaia dos caras. Aí você vira cobaia por quê? Porque daí os caras falam assim, que nem o meu nutricionista, ele vira às vezes, pô, Rodrigo, eu fui num evento lá que... O cara me falou tal coisa. O cara falou assim, vamos ajustar a tua dieta. Vamos testar, cara, vamos consumir tanto de carboidrato. E aí eu percebi que o quê? Que, cara, a minha relevância para esses caras é isso. Claro que tem a questão da influência, mas o profissional da área da saúde que é bom, cara, o cara gosta disso, o cara quer testar, o cara quer ver o que funciona e o que não funciona. Sim. Porque a teoria é uma coisa, né? E eu falei, cara, daí eu me liguei, eu falei, cara, eu virei cobaia dos caras. Só que, como eu... E aí eu brinco com os membros do NDO, eu falo, cara, eu testo as coisas pra vir antes. Eu sou a cobaia. Eu não jogo no peito de vocês, não, tipo. Então tudo que a gente traz ali dentro pra comunidade são coisas que a gente já... Cara, a gente já testou muito. Mano, eu faço isso também, né? Também, Santos. Tem que ter. Eu faço muito isso. Mas o que, por exemplo? É que vai ser muito spoiler se eu te falar. Mas vamos lá, vamos pra Zarina. Roupa, por exemplo. Mano, primeiro em mim, fiz um shorts novo, assou a bunda. Esquece. Troca, vai, faço muito isso. Tem várias outras coisas que é muito spoiler, não dá pra contar. Tá. Mas, mano... Mas é que fica entre a gente, né? Tipo, quero fazer isso aqui, ó. Daí a gente vai lá, faz... Não, na verdade, eu acho que quase tudo que a gente faz... E às vezes não dá certo, você descarta e a galera nem a pessoa nem fica Mano, piscina de gelo do que a gente botou na Furacão, a gente colocou uma piscina de gelo lá. E eu comecei a fazer piscina de gelo antes. Pra ver Fui lá, entrei, é isso mesmo, tal. Eu não consigo ficar muito tempo, gente, desculpa. Não passo de 3 minutos, pra mim é muito desconfortável. Muito. Meu pé, nossa, muito ruim. Aí, muita gente já me falou que eu deveria fazer com mais constância, né? E também depois que eu vi que dava pra fazer lá, logisticamente montar, eu larguei da piscina. Mas testei, entendeu? Tipo assim, falei, pô, tem, beleza, vamos pôr. Então esse tipo de coisa eu também faço. Muito, assim. E eu acho que é por isso que as coisas dão certo, cara. Cara, tem... tem uma parada que o Taleb fala, né? Que pra mim, hoje, metade da visão de mundo que eu tenho é baseado nele, assim, né? Que pra mim é um cara extremamente inteligente. E daí tem um dos livros dele que é o Skin the Game, né? Que é aquela filosofia do colocar a pele em risco, né? Que você... Cara, porque a hora que você testa o seu, né? Até a galera pergunta às vezes, pô, o que você acha de hater, não sei o que. Eu falei, cara, não tem o que o cara falar. Tudo que eu tô falando aqui é coisa que eu vivo. Então o cara vai falar que eu inventei isso. E é aquela coisa, aquele cuidado que eu tenho. Tem coisas que eu tenho propriedade pra falar, que é coisas que eu vivo, que daí o cara vai falar o quê? Por exemplo, eu corri 12 horas. Cara, corri, mano, sei como é que é. Eu corri, dói aqui, acontece isso, não. eu usei tanto de carboidrato, mas não tô falando pra ninguém usar, não tô falando do que eu fiz. E não tô falando nem pra ninguém correr 12 horas. Tô falando do que eu fiz lá. Exatamente. Fui, fiz e foi desse jeito.
E aí chega nesse ponto. Aí a hora que entra na questão técnica, por exemplo, acho que a gente tem 2 membros da NDO que estão se preparando pra Ultra. Mas daí não sou eu que prescrevo o treino pra ele. Sim. É o treinador que vem e fala, ó, ele vai fazer isso, passa lá e a gente manda. Então, e aí eu acabo fazendo essa ponte. Mas a questão do Skin the Game vem nisso, de você criar uma base tão sólida que você viveu aquilo, você tem que convir. Cara, eu botei a mão ali, eu senti. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Cara, tem respaldo pra muita coisa. E ninguém pode te falar nada. Pode, às vezes, criar brecha pra alguma coisa? Pode. Mas não vai te afetar porque você sabe a verdade, porque você tá vivendo aquilo, entendeu? Sim, é que nem vamos pegar o exemplo da piscina. Cara, não é porque você viu na vila lá que os caras fazem, os caras fizeram gringa, lá, né? eu vou fazer aqui. Só pra ver, na loucura. Não é. Pô, testei, cara, dá pra uma pessoa ficar, dá. Cara, pesquisei, tem um mínimo, né, de embasamento. Cara, vamos testar lá pra ver, é uma experiência legal. Legal, uma coisa diferente. Foi nessa última agora Eu fiz na Corrida Verde. Na Corrida Verde foi muito mais... O pessoal aderiu mais à ideia, porque também tava calor, né? Sim. Aí no Atlético tava meio chuvoso. O pessoal foi, mas foi menos. É porque assim, foi o mesmo tanto de pessoas, só que um evento tem 10 mil, o outro tem 1.500, 1.200. Entendi. E quantos que a gente pode pôr lá? 2.000. 2.000. E uma tem 2.000, entendeu? Daí parece que não foi, que foi pouca gente. O pessoal foi, cara. Então a gente tá testando umas paradas novas assim e eu faço teste. Cara, esse negócio dessa bota aí de compressão. De compressão. Fui na minha fisioterapeuta lá, comecei... que é? Pra que serve? É só de bonito? Não é? Porque também se foi só de bonito pra encarecer o ticket, mano, não... Fica inviável, né? E aquilo que você tava falando de transformar, de gerar saúde pras outras pessoas. Então eu não vou trazer uma parada que não vai efetivamente ter uma melhora na tua saúde, que vai te proporcionar um bem-estar, alguma coisa... Porque daí eu não tô fazendo o que eu quero fazer. Daí eu quero só ganhar dinheiro. Tá fazendo propósito. Aí é outra parada. Aí fui lá, daí eu boto, fiz um tempo. Esse eu gostei, cara. Da bota? Esse é gostoso. Mas é momentâneo também, tá? Fez ali, foi pra casa, um pouquinho, passou. Tua perna voltou a ficar pesada. Né? Acabou de correr. Uma coisa que é legal ressaltar, né? Eu até fiz agora na preparação da Ultra, na semana final ali, eu precisaria fazer mais, né? Inclusive... o meus treinadores... Mais ultra, você disse? Não. Mais recovery. Mais recovery. Tá. Eu deveria fazer mais, né? Inclusive, quem me atende lá é a Duda, né? Na clínica dela. E deveria fazer mais, mas eu acabo não fazendo. Cara, por quê? Por tempo. Entendeu? Porque tem esse detalhe também. Se você for fazer tudo o que precisa ser feito, cara, é muita coisa. Vira atleta, aquilo que a gente tava falando. É muita coisa. Então, assim, e eu pondero. Daí a galera me cobra porque eu acabo não postando tanto. Mas é porque eu realmente não... Eu só faço assim, cara, agora eu preciso. Precisaria fazer mais? Muito. Né? Precisaria fazer, cara, a cada 15 dias com o volume de treino que eu tenho hoje. Daí os meus treinadores vêm, pô, Rodrigo, faz. Eu falo, cara, então ou eu faço isso, eu falo, cara, não tem como. Porque eu tenho que administrar. Porque às vezes a galera olha o frame ali, né? Por exemplo... Mas o tempo, o deslocamento, pra você chegar lá, voltar... Exato. Mas eu imagino... Eu vou dar um exemplo que vai pegar aquilo que eu faço e o que vocês fazem também. Pro meu lado, a galera olha ali, pô, um story de 15 segundos. Cara, mas às vezes o story de 15 segundos leva, às vezes, 5 minutos pra você fazer. E não é só aquilo, é uma complexidade maior, né? Que nem, por exemplo, hoje ali a gente tá com uma equipe de quase 8 pessoas, e é tudo isso pra tocar um Instagram. Você pega um cara que tem 1 milhão, cara, a galera não tem noção que às vezes é 50 pessoas atrás. E aí, no caso de vocês, é o quê? O cara chega na prova lá, no dia da corrida. O cara acha que é só aquele dia. Quanto tempo antes vocês ficam preparando a corrida? Cara, começa? Assim... Não, o projeto é 6 meses. Então, mas quem tá de fora não tem a mínima noção. E às vezes, né, tem uma coisa que eu não gosto muito, né? Quando o pessoal... Eu tenho um story que eu fiz, inclusive, recentemente falando sobre isso. O pessoal, vou lá pra ganhar medalha e banana. Cara, a galera não tem noção, cara, o que é parar. Porque, assim, eu já fiz evento... Acho que o evento que pra mais gente que eu fiz pra 120 pessoas. Que assim... Doideira. Vocês fazem pra 10 mil. Cara, você tem que parar. Os caras não tem noção. Cara, imagina a complexidade que é você parar a rua, colocar os staffs por água. Então... E assim, é um projeto às vezes, como você falou, de 6 meses, 3 meses antes. Mas quem olha de fora acha que é só aquele dia da festa. Que é a semana que a gente tá montando as paradas. E não é. Não, outra, antes da gente sair, a gente tinha um conteúdo pra produzir hoje. Nem passei pro Tomé. Vai ser um Reels de 15 segundos. A gente tinha 1h30. A gente não conseguiu fazer. Que 1h30 é pouco.
Pra bater o roteiro tudo certinho. A não ser se eu for o dia perfeito, tu vai acertar tudo de primeira, tipo. Aí fica lindo. Às vezes acontece, né? É muito raro. É muito raro, velho. A gente tá com 5 episódios pra ele acertar nossa entrada, né, Gustavo? Aqui. Foi 5 episódios pra ele acertar. Piada Sério? foda pra mim. Cara. Mas comigo, o meu sócio, ele já sabe como eu funciono e o que ele vem. Ele joga os bullet points pra mim e fala, ó, é isso que você tem que falar, fala do seu jeito. Aí vai. Porque assim, se vier o roteiro, irmão, escrito, que eu tenho que falar fala por fala, esqueça. Fala assim, você tem que falar isso. Tá bom. Vai. Daí tem que soltar. E eu acho que fica até mais gostoso, cara. Porque daí você fala. Você fala do seu jeito, né? E vai. Você usa os seus termos, porque, cara, tem palavra que eu não uso, cara. Tem palavras que eu uso muito, por exemplo, né? Então, facilita mais. E você basicamente você vende seu lifestyle, na real, né? E, tipo, você tem alguém que fica atrás de você? Tipo, como é que você... Tipo, a maioria é stories, você sozinho faz, bota um tripé. Tem cara que ele que se grava mesmo. Não sei você que você grava. Gravo. Mas, tipo assim, você. Porque, pô... eu mesmo. Cara, é porque assim, é que tem vários modelos de stories, né? E isso é uma parada que eu gosto de estudar e entender. E eu tenho muita referência... Como eu morei fora 3 anos, eu tenho muita referência muito mais da galera da Europa, né? Pô, o Londres ali tem uns criadores de conteúdos muito legais, mas eu tenho mais referência de lá do que o conteúdo americano, assim, eu curto mais, né? Mas isso por ter morado lá, por ter vivido isso. E aí, tem vários modelos. E tem coisa, cara, por exemplo, tem coisas que eu vejo que aqui não funciona. Entendeu? Por exemplo, a estética, essa estética mais dark das coisas e tudo mais, cara, aqui não funciona, entendeu? Ao ponto que cada vez mais eu tenho abrido mão, né, disso, porque eu vejo que aqui não conecta, entendeu? No Brasil, cara, né, a gente, querendo ou não, tem uma cultura muito de novela e tudo mais. Então, eu gosto mais de enxergar o Instagram dessa forma, cara, como uma novela, que você vai criando uma história ali, do que, de fato, criando uma parada muito conceitual, né? Então, eu tento gravar as coisas eu mesmo, né? E, às vezes, por exemplo, se tem alguma pessoa que... minha namorada ou meu sócio tá comigo, aí eu peço pra ele fazer um take ou outro, mas eu tento, cara, eu tudo gravar. Porque daí fica muito mais... eu acho que fica muito mais compatível, parece que eu tô falando com que você tá falando comigo, entendeu? Exato. Oi, você sentiu essa virada que teve, igual de, tipo, acabar com essa produção frufru? Tipo, alguma parada ser mais... Porque antigamente o conteúdo era mais editado, cheio de efeitos, muito produzido, né? Isso. E hoje, tipo, é mais o celular na mão, você falou, sua rotina. Cara, que eu gosto de pensar da seguinte forma. Por exemplo, você pega o Whindersson Nunes, né? Cara, o cara viralizou com uma câmera. O cara tinha uma câmerazinha lá, saca? E por quê? Mas ele é muito, né? Fala e tudo mais. Então, tem várias pessoas que eu sigo que são muito boas. Cara, tem conteúdo assim. Você olha a qualidade e fala, meu Deus, cara. E o cara tem um alcance muito pequeno. Porque eu não tenho a personalidade do cara. Só que é um ponto que a galera tem medo, né? E eu vou te falar, isso eu falei há 2 anos atrás. Eu tinha 2 sócios, hoje só o Regis continua comigo, né? Acabou saindo da sociedade. E eu batendo... E há 2 anos que eu tô falando isso pra eles. Eu falo, cara, eu acho a cena de Curitiba ainda fraca. Fraca no sentido assim... Cara, tem muito pra crescer. Eu acho que tem muito poucas pessoas aqui... Concordo. Porque eu acho que a galera tem vergonha, cara. Concordo, você entendeu? Concordo. Por exemplo, a gente roda criativo, roda um monte de coisa, né? E a gente consegue ver, o meu sócio, ele é muito nerd nessas coisas, ele gosta de ver quem tá fazendo, olhar os outros players e tudo mais. Cara, a gente vê muito pouco em Curitiba, em São Paulo a gente vê mais. Eu tenho muito contato com a galera de lá. Cara, a maioria da galera que eu sigo é de lá, e a cena lá é muito forte. Então aqui, eu vejo muitas pessoas boas, mas a pessoa não põe aquela pitada que falta, que é o quê? A personalidade dela. Ela por ela. Então a galera faz muita coisa conceitual, e aí fica faltando aquele... toque. Cara, e o ser humano, ele é falho. Mano, né? Eu concordo muito. Só que daí a pessoa fica com medo de falar e levar aquela pancada. Por quê? Curitiba é um ovo, cara. Curitiba não é grande que nem São Paulo. Né? Não, e aquilo, você falou, você vai encontrar alguém que não gostou do que você falou amanhã. Cara, Curitiba é um ovo. Exatamente. Mano, eu falei umas coisas aí na internet que agora eu comecei a ficar mais ativo. Eu vejo, cara. E sabe o que aconteceu? Mas eu agora posso falar uma coisa bem sincera? Quando eu vi que você começou a puxar mais as paradas, eu falei, aí, ó. E aí, eu acho, cara, eu tento incentivar o máximo possível, né? Claro, você tem um leque ali, por exemplo, hoje eu tenho uma dependência direta daquilo que eu faço, porque afeta diretamente o meu negócio. Você, eu não sei se isso acontece tanto. Não, mas eu tenho certeza que se aumenta
o teu perfil do ponto de vista de... Porque você é um cara muito bem conectado. Mas eu digo do ponto de vista do Instagram, da internet em si, isso potencializa mais, né? Porque você acaba se tornando até um ponto de... Vou chamar um ponto de venda em relação àquilo que vocês entregam, de divulgação da prova, dos eventos e tudo mais. Só que... quando eu comecei a ver que você começou de maneira mais assídua, eu falei, cara, isso que é do caralho. Por quê? Porque daí cresce um, cresce o outro. Cara, todo mundo vai crescendo. Começa a crescer a parada. Você fomenta mais. Cara, por exemplo, eu sei que tem várias marcas que não vêm pra cá, porque, cara, não tem play. Porque não tem... Agora, aí você vê os caras indo pra BH, você vê os caras indo... E eu acho do caramba. Cara, todos os influenciadores aqui, né, que às vezes tem um tamanho, são menores do que eu tenho hoje de alcance e tudo mais, cara, eu tento dar dica, cara, vai por isso aqui, vai por aquele. Às vezes eu procuro o cara e falo, cara, porra, legal o que você tá fazendo, cara, vai por aqui que eu acho que vai dar boa. E eu acho que falta ainda fomentar mais isso, né? Não, a semana passada a gente tava com 2 parceiros nossos aqui também, que trabalham com influência e tudo mais, e a gente até chegou a comentar e falou da questão que agora tem um outro nicho que é o GC, né? E... O homem mais ainda, igual o Tomé começou a produzir conteúdo agora com mais constância e tudo mais, mas tipo assim... Eu nem sei o que eu falo. O que é o GC? O GC, tipo assim, é review de... isso hoje. Então, é review de produto. Então, tipo assim, é um conteúdo orgânico da empresa. Então, tipo assim, ela não paga uma campanha, um criativo pra fazer isso. Não, tô te dando um exemplo, tipo assim... não é pra fazer. Pegando o gancho do Rodrigo, é que, tipo assim, não tem, entendeu? Tipo assim, e mais de homem não tem. Tipo, a mulher, tipo, recebi uma maquiagem, vou produzir um conteúdo. Homem não tem, então, tipo assim, desde um influencer até um nicho que tem muita... É que claro, que é o ramo de trabalho de vocês, né? Talvez o Rodrigo como influencer, você como social media. Mas eu tô postando no Instagram com a finalidade, acho que talvez, do Rodrigo no começo, entendeu? De meio que documentar os meus projetos pessoais, sacou? Que não é pra dar spoiler, você já falou que não é pra ficar falando o que eu quero fazer. Mas é meio que de documentar o que eu tô fazendo pra eu ver o trajeto que eu percorri depois, entendeu? É muito mais, pra mim, meu rolê. E o meu propósito de vida, que é sobreviver do esporte e fazer com que as pessoas façam cada vez mais esporte. Aí entra essa é a minha parada, entendeu? Entra no que o Rodrigo falou, vem um ponto de venda. Tanto que a gente começou usando o Tomé muito na Tomé Santos. E aí eu falei, pô, Tomé, então você tem essa projeção pra você, eu acho que tá na hora de começar a desvincular a sua imagem. Eu já fazia muito vídeo pra Tomé Santos, né? Eu aparecia muito no Tomé Santos. Eu brincava que o meu Instagram era o Instagram do Tomé Santos, entendeu? E daí agora, principalmente com a entrada do GG, ele trouxe mais pessoas pra ficar fazendo isso aí e eu acabei que não precisei mais... porque, tipo, tudo bem, a empresa é da família dele. Não, mas era tudo eu. Tipo assim, o percurso eu que tenho que fazer. A entrega de kits, eu que tenho que falar. Agora que você falou, eu percebi realmente que eu não tinha me ligado, mas... Sacou? Só mas que... de fato. Pois só que eu gostava de fazer. Eu sou ator, né? Formado. Eu te falei uma vez, você fala bem pra caramba. Eu gosto de fazer a parada, só que daí, como eu não faço mais no Tomé Santos, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer no meu. Cara, é legal, isso, né? Entendeu? Porque assim... Imagina o seguinte, cara, o que você tem a perder? Claro, dispõe de um tempo, né? Mas foi uma parada que eu tava conversando com meu sócio ontem, inclusive, né? A gente fala isso várias vezes. Imagina, a gente criou uma empresa que esse ano a gente quer bater 1 milhão de faturamento e a gente criou do zero, cara. Sim. Vai ser, mano. Cara, quanto? E a gente não... 1 milhão de faturamento. Não, tô falando, tipo, 3 anos. 3 anos? Em 3 anos. Não, a NDO tem 2 anos. Né? Aí, animal. Sucesso, cara. mano, parabéns. Entendeu? Cara, a gente criou do zero, sem R$1 investido. Né? O que eu tinha? Eu tinha um celular, eu gosto de falar que eu tinha um celular e não tinha nenhum sonho, cara, porque eu nem imaginava. Sim, não foi Cara, eu não tinha noção. E eu fui documentando muito na ingenuidade mesmo, de falar, cara, eu vou falando isso aqui. Tô correndo, passei por isso, eu tô nisso, eu tô Exato. aqui. E sempre muito cauteloso, cara, ao ponto que, assim, pra mim, acho que eu falei... Não, eu falei isso hoje em uma outra conversa. Acho que tem 2 feedbacks que é muito legal, cara, que eu tenho, assim. Primeiro quando alguém me encontra, fala, cara, você é exatamente como eu imaginava que você era, porque tem uma similaridade, né? Daquilo que você fala no Instagram e tudo mais. Claro, uma coisa que acontece com constância, por exemplo, cara, nessa preparação eu tava correndo muito, cara. E tinha dias que, cara, você não tá afim de correr, só que você tem que ir. E aí é engraçado porque às vezes cara, 90% dos meus treinos eu fiz no Barigui. E você encontra muita gente, cara, é natural, né? E às vezes tem dia que você não tá bem, cara.
né? E às vezes chega alguém pra correr junto ali e tudo mais, aí tem vezes que vai, tem vezes que não vai, que você tá meio assim, mas isso faz parte do ser humano, e às vezes tem gente que entende, tem gente que não, e tá tudo bem. Mas esse feedback é muito legal, e eu recebo muito. E o outro, cara, por exemplo, como eu falo da área da saúde, e eu não tenho formação na área da saúde, eu cursei engenharia, não tem nada a ver. E aí eu nunca tive treta com ninguém, né? De... Cancelamento, essas paradas. Nunca tive treta com médico, ao ponto que vários membros do NDO são médicos. O médico é o que mais tem, depois disso vem nutricionista e depois educador físico. O educador físico entra às vezes pra pegar dieta, às vezes a nutricionista entra pra aprender sobre corrida. E aí eu tenho bastante. E médico é interessante, cara, porque quando chega um médico, por exemplo, que daí eu acabo encontrando no contato, eu tenho um baita respeito que eu falo, pô, cara, querendo ou não, de todas essas áreas, claro que todas são importantes, mas essa é que o cara mais estuda. Sim. E às vezes o cara vem tirar dúvida comigo, eu falo, meu Deus. E tipo assim, tudo... pra mim é uma responsabilidade, né? Não, e tudo que a gente faz... Acho que tudo que a gente faz mesmo é pro cara chegar bem nesse cara, né? Exato. Tá ligado? Exatamente. Tipo assim, ele nem chegar lá, na verdade. Nem não, tem que fazer exame de rotina, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que ir no médico. Mas entendeu? Tipo, chegar lá e tá tudo bem, assim, ó, tá aqui, teus exames estão legais. E esse cara, e aí, quando esse cara ele vem procurar, cara, é muito legal, porque daí você fala, poxa, olha... Né? Porque às vezes ele é muito bom numa área muito específica, mas pra isso ele não... Pra isso não vai. E a maioria dos casos é o quê? Cara, tá racionado à rotina, porque daí isso a gente entrega lá dentro também. Daí o cara quer melhorar a rotina dele, o cara sabe todo o protocolo, mas aí o cara não consegue organizar a rotina, a vida dele. Não, já era, não conseguiu treinar, não conseguiu comer. E aí, cara, a gente vem e faz um trabalho bem bacana, então, cara, isso é muito legal. Então, esses são 2 pontos, assim, que pra mim, cara, é muito gratificante. E uma galera com uma rotina... punk, né? Não, é demais. Pra você encaixar a alimentação desse cara, treino desse cara, sono desse cara. E geralmente na fase do histórico que eu vejo, né? Foram poucos, assim, acho que teve uns 10 ou 12 que já passaram. Geralmente é pelo período onde eles estão fazendo residência, né? Todos eles falam que ali a coisa bagunça, tipo assim, dos que eu tive contato, é que ali bagunça bastante. Então quando vem esse cara, pra mim é uma baita responsabilidade. E aí esse cara, ele fala as dores dele, eu entendo quais profissionais podem ajudar, eu dou a orientação, faço... né, a ponte ali, até onde a gente consegue entregar, e às vezes ele quer algo muito mais personalizado, daí ele contrata esse... Vai pra frente, né? Vai pra frente com esse profissional, entendeu? Maneiríssimo. Mano, muito massa o trampo de vocês. Caralho. Cara, estão mudando vidas aí pra caramba. E, cara, eu quero entrar nesse assunto dessas 12 horas tua aí. Quero entender como é que foi. Da onde você tirou isso? Da onde que você tirou isso? Você já vinha fazendo longão. Acho que começa... Por que você inventou de fazer longão? Porque você era uma pessoa que não correu, daí começou a correr longo. Tá. E como que foi a tua preparação, rotina, alimentação, pra você conseguir concluir 12 horas de corrida, né? É uma loucura. Tá, vamos lá. Cara, as 12 horas... Eu vou falar primeiro da preparação, depois eu volto pra terminar aquela história de como eu comecei a correr, porque daí se conecta com isso, né? A preparação das 12 horas, a ideia dela veio com o Valdir, que é um grande amigo meu, né? Ultra também. Foi o cara que me ajudou a correr os 100 quilômetros, né? Então, a primeira vez que eu fiz 50, depois eu fiz 70, depois eu fiz 100, e agora eu fiz essa de 104 e 400, que deu 11 horas e 57 minutos, né? Mas a Ultra era de 12 horas em si. E eu me preparei em 58 dias, cara, né? Foi um período muito curto. Caraca. Assim, deveria ter me preparado mais tempo. E aí quem ouve isso fala, porra, você preparou em 58 dias pra correr uma outra? Vai. Não foram 58 dias que eu falei, cara, agora eu comecei a preparação. Sim. Você já vinha correndo, assim. Só teve 2 semanas que eu não corri, desde que eu comecei a correr. Quando eu fiz os 100, que eu precisei ficar uma semana parado. E essa semana agora vai ser a segunda, que eu vou ficar uma semana parado também. Por causa dessas do punk. Exato. Que daí, cara, tem que deixar o corpo recuperar. Que daí é a orientação do treinador de falar, cara, parou, não vai, cara. Recupera, come aí, descansa. E às vezes as pessoas não entendem que o não treinar, o descansar, faz parte do treino. E a galera quer meter, principalmente quem começa a correr, né? Então uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha é, pô, Rodrigo, posso correr todo dia? Não, cara. Por favor. Daí eu falo assim, pô, não estou lhe prescrevendo nada, mas estou dizendo que assim... Não. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento básico vai falar que não precisa. Não precisa ser profissional da educação física pra falar que não é saudável. Exatamente. Simples. E aí essa preparação durou 58 dias, né? E eu treinei em média ali, 6 treinos de corridas por semana. E aí aquela coisa, né? Dentro da corrida a gente tem uma linha de raciocínio, né? Didática, que é o quê? Você evoluir 10% de volume semanalmente, né? Então, eu tava num volume ali.
e fui subindo 10, até chegar antes da fase de polimento, né? Que é 2 semanas antes, que daí eu fiz os meus maiores longões. Aí eu fiz um longão de 30 e poucos, né? 34, 50. Fiz um longão de 70, né? E aí finalizei minha preparação nisso, somando... 30 km a menos. 30 km a menos. Mas era só uma maratona a menos. Mas era a sua projeção, tipo, os 90 km, tipo? Não, então, aí a minha projeção dentro dessa ultra era... Eu só queria fazer, tipo assim... Mano, é muito maluquice isso aí que você fez. Você tem noção do quão maluco é isso, hein? Cara, e o frio da porra. Deixa eu te falar uma coisa legal. Você não tá ligado ainda? Não, deixa eu falar uma coisa legal. Porque quando eu liguei quando eu fui fazer esses 100 km, que eu corri os 100 km por causa do Valdir. As 12 horas por causa do Valdir. Porque ele correu essa prova no passado e eu queria fazer uma ultra. E no passado não me deixaram, né? O meu treinador, o meu sócio, todo mundo falou, cara, você não vai fazer. Não é o momento. Não dá, cara. Você tá muito estressado, você tá trabalhando muito. E aí eu falei, se vocês estão falando, eu vou confiar em vocês. Eles fizeram um complô entre eles lá e um deles veio me falar. Fizeram um grupo e não botaram o Rodrigo. Botaram um grupo, conversaram e falaram, Rodrigo, seguinte... Tinha passado a maratona, falou assim, Rodrigo, seguinte, cara, esquece essa ideia. Só que eu fiquei com aquilo, eu falei, cara, eu falei que ia fazer uma ultra ano passado e eu não fiz, cara. Eu falei, cara, ano que vem eu vou fazer. Botei como meta, falei, ano que vem eu vou fazer uma ultra e vai ser aquela ultra com o Valdir. O Valdir vai fazer, eu vou fazer junto com ele, só eu e ele. Aí a gente levou 24 pessoas junto. Não, os caras queriam me matar depois, mas eu avisei. Aí fui eu, beleza, fui lá definir a data. E quando eu conheci o Valdir... Foi através de um amigo meu que aí eu liguei pra ele e ele falou, cara, vamos trocar uma ideia que ele ia me ajudar nos 100. Ele falou, cara, o que você acha de fazer 100 km? Ele me ligou, eu lembro exatamente, cara, até hoje, já falei isso diversas vezes. Eu falei, cara, eu não acho nada demais, eu quero fazer os 100 porque... Ele falou, cara, mas por que você ia fazer? Eu falei, cara, porque eu acho, eu curto correr e tudo mais, eu já fiz 70, quero me desafiar, quero fazer 100 agora. Daí ele falou, beleza, então eu vou te ajudar, cara. E ali, quando ele falou isso, eu me liguei que eu falei, cara, se eu tivesse falado pra ele, eu quero fazer porque eu acho do caralho, não sei o que, ele ia falar, cara, esse moleque aí é idiota, esse moleque vai se matar, eu não vou ajudar ele não, ele que se vire sozinho. E aí eu percebi que pra esses caras é normal, cara. É doido isso, mas... Pra vocês é normal. Os caras não... Pra esses caras não, você já tá nesse... Eu não acho... Você já tá nesse... Tipo assim, cara, claro, eu entendo que é uma parada difícil, na hora você tá lá, você fala, porra... Mas, cara, não é nada... Nossa, tipo... Você consegue ter uma progressão de forma que você se sente confortável conforme você vai fazendo. Exato. É que nem... Cara, mais ou menos, tipo assim, do 5 pro 10, do 10 pro 15... Mas que nem quando você pega um cara que já fez 5 maratonas. Cara, você fala pro cara de uma maratona, você não é mais impressionante pro cara, entendeu? E aí você percebe que, claro, é desafiador. Quando às vezes eu vejo por exemplo, quando alguém fala pra mim que já fez uma maratona sub-3. Cara, eu já bati na trave pra fazer, não consegui. Então eu falo, porra, cara, eu sei o que esse cara passou porque, cara, eu respeito isso porque eu tentei e eu sei que é difícil, cara. E eu não consegui ainda, bati na trave, mas não consegui. E aí, a ultra é a mesma coisa. Mas eu não falo, porra, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo porque eu fiz uma ultra, porque eu fiz uma maratona. Cara, quem faz não liga pra essas coisas. Tipo assim, não acha nada de extraordinário. Porque sabe que pra chegar lá, cara, é um passo a passo bem regrado que, cara, é 1 mais 1 é 2 e é isso. E aí, por conta do Valdir, cara, que a gente virou muito amigo, somos amigos até hoje, fizemos essa ultra juntos, aí eu falei que ia fazer a ultra. E ele falou, vambora. Nessa brincadeira, outro mais 2 amigos se inscreveram também. Foi indo. Né? E um dos meninos, inclusive, que começou a correr de São Paulo, o Lorenzo, estava com a gente até ontem, se inspirou no meu conteúdo também, começou a correr, daí fez uma ultra, isso num processo de 2, 3 anos mais ou menos. Veio pra cá junto com a gente, e aí juntamos em 4 ali, tinha mais um membro do NDO. E além disso, 2 equipes de revezamento, que daí a gente falou que ia fazer, os meninos, a galera quer estar junto, né? Eu também quero. Cara, criei 2 grupos lá e vambora. Fomos em 24 atletas, né, fazer essa ultra, e a preparação, o Derek, que é meu treinador, me ajudou, né, e aí, cara, ajusta a dieta, ajusta isso, ajusta aquilo, e aí, assim como toda a prova, é ajustar o quê? Os últimos 2 treinos que eu fiz foi no horário de prova, né? Porque eu não corro de noite, eu corro sempre de manhã. Então eu tive que fazer os treinos à noite pro meu corpo entender. E aí consegui me preparar muito bem, cara. Dentro desses 58 dias, cara. Tive uma preparação muito boa. A prova em si, cara, começou 7h30, aquela adrenalina. E assim... É isso que eu quero saber. Chegou, tem tipo assim, o... 37º quilômetro da maratona. Tem um ponto que você fala assim, tem. Aqui pegou. Dos 80 pro 70 ali, dos 80 pro 90 foi triste, cara. Nossa. Mas assim, até os 50, cara... Foi. Eu nem percebi, cara.
Putz, eu queria correr assim também. Cara, você... Zero vontade. Você... Porra, até os 50 eu corri de boa. Não, você não... Cara, você entra num flow ali e eu tenho uma parada... Isso é meu, né? Eu corro e daí eu já vou produzindo conteúdo. Eu já gravo os stories, posto... Então você já foi meio que se entretendo, né? E isso... Eu entro no piloto automático ali e vou indo, cara. Então eu vou... Eu documentei a prova inteira, né? E fui postando os stories. Tipo assim, o story tinha uma defasagem ali... Só a hora que eu passei mal que eu já vou chegar nessa parte. Eu tive quase hipotermia lá fazendo de frio, cara. Porra, mas tava muito frio. Porque eu tava na adrenalina, só de manguito, regata. E, cara... E pau. E vamos. Foi 10, 20, 30... E daqui a pouco baixou a temperatura. Aí bati RP... O meu RP nos 50 km era um pace de 5,40. Bati 5,24. Cara. Indo bem. Eu falei, cara, baixei 15 segundos, tô indo bem. Vou bater RP no 70, então vambora. Bati RP no 70 também. O meu RP no 70 era 6,20, bati em 5,50. Voando, tá voando. Cara, chegou nos 80, aí a perna pesou muito. Cara, muito. E é engraçado que na ultra, o que acontece? O corpo vai mudando muito, cara. E aí, pra quem não corre, por exemplo, daí eu postei um Reels lá dos 70 que eu fiz, daí um menino aleatório comentou lá, que nem me segue, falou assim, cara, mas nesse ritmo aí, eu me sinto desconfortável correndo. Se eu correr mais rápido, eu me sinto melhor. Eu também tenho isso. Mas isso pra correr 5 km. Sim, claro, né? A hora que você corre... Eu falei, cara, a hora que você corre 50, 70, o corpo... Cara, dos 50 pro 70... Tipo, a cada 5 km o corpo vai mudando. Por quê? Você tá correndo, aí começa uma dor... Cara, do nada, começa uma dorzinha no tornozelo. Só que eu conheço o meu corpo, né? Isso é uma coisa que eu nem falo tanto no Instagram, por quê? Porque você vai falar isso, às vezes o cara vai ter uma dor na canela, vai ter uma canelite, nos 5km. E você tá falando que o cara tem que continuar. Eu tô falando que o cara tem que continuar, não é isso. Mas eu, assim, ouvindo o meu corpo ali, quando tá nos 70 km, aí começa a doer o tornozelo. Aí eu falo, e meu corpo querendo parar, eu falo, não, vai passar. Aí passa, aí começa a doer o joelho esquerdo. Uma dorzinha assim. Só que eu conheço, vai passar. Cara, quando chegou dos 80 pros 90, a perna ficou muito pesada de fato, né? E eu fiz uma pausa no 50, uma no 70 e ia fazer outra no 90, né? Aí eu tive que ir parando, cada uma volta tinha 2.400, e aí eu tinha comido pizza, comido várias coisas, porque você vai ali e, cara, beleza. No quilômetro 80 pro 90... Desculpa te cortar. Essa prova você vai se alimentando conforme... Não é só carbogel, você vai comendo parado no meio. Depois do quilômetro 40 ali, você nem aguenta mais carbogel, cara. Tem que ser comida. Tem que ser comida. E você que leva a organização que dá comida? Cara, a organização dá, inclusive... Mandaram bem os meninos? Mandaram bem, cara. É que eu não falar bem, mano, não tem problema não, mas é parceiro. Mandei, acho que é Sport 360. Né, o Daniel? Cara, os caras mandaram bem pra caramba. Mandei uma mensagem no Instagram lá, obviamente que o social media que deve ter lido, mas mandei uma mensagem falando que, cara, os caras mandaram bem. Mandaram bem, que legal. Mandaram bem, eu achei legal porque, assim... Cara, tinha tudo, assim, prova muito bem organizada, né? Maneiro. Muito bem organizada e... Qual que é o nome da prova? Pode falar aí, não tem problema. Desafio das Águas, Desafio das Águas, Desafio das Sport 12 horas. 360. Parabéns, Sport 360. Daniel. Vocês são fera, cara. Vocês estão vindo muito bem no mercado aí. Os caras mandaram bem demais. Dá parabéns pra eles. Fiquei, assim, bem... Assim, eu não fui com muita expectativa, né? Eu falei, cara, eu vou me inscrever, mas eu fiquei bem... bem realizado com o que eu vi, né? Da entrega deles, legal. Da estrutura como um todo. Bom. Então tinha comida, mas a gente levou também... E, cara, daí você leva bala de coco, leva várias coisas. Vai levando as paradinhas pra você comer. Você leva tudo, mas é tudo o quê? Tudo que eu testei antes. Sim. Então, cara... Você comeu, não te pesou... Exato. Até o quilômetro 90. Então, no quilômetro 90, minha perna tava muito pesada. Cara, eu não tava conseguindo andar mais, nem andar eu conseguia. Minha perna tava pesada, meu ritmo tava... Cara, depois eu fui ver, tinha quilômetro que eu fiz 9, 8, 7, 30. Cara, tava muito ruim. Então, quando eu começo a correr pra cima de 7, cara, tá horrível. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou parar. Tinha massagem lá. Eu falei, cara, vou fazer massagem, bota de compressão e volto. Né? E nessa hora meu ritmo tava 6,20 mais ou menos, médio, né? Cara, parei. A hora que eu parei, né? Fui lá na massagem e pedi pra uma das pessoas que estavam lá pra trazer uma coca pra mim, uma coca gelada. Tava gelada a coca, na verdade. O cara trouxe o Ciro. O Ciro trouxe pra mim uma coca. Aí você tomou coca gelada. Tomei um golão de coca gelada que eu tava morrendo de sede, cara. E eu tava tomando coca. Só que você parou de correr. Só que eu parei de correr. Entendi. E eu tava tomando líquido andando, lembra que eu te contei? Você entendeu o que aconteceu? Não, eu tomei a coca, cara, a hora que eu tomei, eu comecei. Cara, comecei a tremer. Tremia, mano. Ele passou frio, tomou coca gelada? Comecei a tremer. Ele tava com o corpo frio já. O meu corpo já tava gelado, só que eu tava na adrenalina, cara. Não tava sentindo? Meu corpo começou a tremer. E aí, por sorte, a esposa do Valdir, o Ciro, que é treinador dele, eles estavam ali pra acudir o Valdir. Por quê?
pra minha namorada e pro meu sócio, eu falei, não, me deixa aqui que eu corro. Vambora, azar. E aí, cara, por sorte, eles estavam ali com tudo. Cara, eles me cataram, me embrulharam num alumínio, botaram 4 cobertos em mim e me jogaram dentro da... Assim, eles foram sensacionais. Souberam o que fazer. Mas foi basicamente isso. E aí, eles dando risada, né? Brincando ali, foi uma energia muito gostosa, cara. E eu só assim, ó, né? E aí, a minha namorada, e a prova faltava 2 horas pra acabar. E ela me ligando, aí eu falei, fala com ela aí, fala que eu tô bem. Fala que eu tô bem, fala que eu não fala nada, não. Fala que ele tá aqui tomando uma coquinha, pô. Coquinha gelada. Eu falei, não, vai assustar. Eu falei, cara, não, só fala que eu tô bem, mas fala com ela que deu o celular, assim, ó, dele, a Kelly, mulher do Valdir, pegou, ligou, falou com ela, e aí, início eu falei, cara, eu vou ficar aqui. E meu corpo não esquentava. Cara, passou meia hora, nada. E aí passou uns 40 minutos, começou a esquentar. Eu falei, opa, ainda bem. Aí eles abriram, assim, eu me senti melhor. Aí um deles me viu e falou, Rodrigo, sua boca já não tá mais roxa e você não tá mais branco. Tá melhor, eu acho. Acho que dá pra ir. Eu falei, então eu vou voltar. Eles, o quê? Eu falei, não, cara. Eu falei, tem mais 1 hora de prova, eu já tinha feito 92 quilômetros. Vou bater o 100. Vou bater. Então, porque eu não fui com objetivo pra essa Mas ali naquele momento o objetivo apareceu, cara. Mas eu falei, não fui com objetivo. Mas se eu fizer acima vai ser de 100, muito ser maneiro. Legal, que já bati RP no 50, no 70. Vou meter o 100zinho. Vou bater o RP e conseguir bater o RP de tempo no 100 também. No 100 também. Você veio num ritmo muito forte, né? Porque o meu RP era 6,55 da vez que eu fiz, e eu fiz 6,54. Aí, maneiro. E, cara, e a hora que eu voltei, cara, nossa, a perna travando. Os primeiros 200 metros, cara, a perna corri uns 500 metros, a perna soltou. Cara, a hora que a perna soltou... Aí foi embora. Aí foi. Maneiro. Aí foi, uma volta e aí é por volta, né? Então se você passa ali, não dá tempo de você completar outra volta, a corrida acaba pra você. E aí cada volta é 2.400, né? Então você tem que bater o tempo da volta. Tem que bater o tempo da volta. E aí, cara, eu dei mais uma volta, nisso encontrei um dos caras que tava... Eu cheguei a ficar em 4º na prova. E aí depois eu caí pra 6º, e aí ele falou, cara, você tá... não sei o que ele falou pra mim, ele falou, cara, você tá em 6º ou você tá em 7º, cara? Ele falou, cara, tenta dar mais uma volta. Eu ia acabar ali, ia dar 100 e acabar. Na hora que ele falou isso, eu olhei assim, falei, dá tempo, cara. Só que pra isso eu tenho que fazer 4 e pouquinho. Falei, vou amassar. E aí eu fiz 4, o ritmo de, acho que é 4,50, 4,40. Depois de ter corrido 100 quilômetros. Mas eu pausei, né, cara? Então eu tava renovado. Cara, aí eu fui. Cara, renovado por 40 minutos. A última... Vocês não têm noção das paradas, né, mano? Pô, é normal. Porque acho que ficou tão normal pra vocês, que vocês falam uns absurdos desse. Porque pra gente é absurdo, tá, Rodrigo? Porque isso aí pra nós é maluquice, imagina. Eu correr 50, parar 40 minutos e voltar num pace de 4,50. Não, quentinho ali, pô, tá maluco. Não, então eu botei... Cara, tava passando frio, cara, eu botei uma calça, 2 blusas, uma corta-vento, boné, óculos... Eu vi que você chegou mesmo de agasalhado. Eu falei, então, devia estar frio pra caramba. Não, então, tava... Só que eu não me... Cara, e aí beleza. Então, faltam 2 horas pra prova, eu parei por 1 hora, o relógio ficou rodando, normal. Na última hora eu falei, cara, agora é acelerar, arrepiar, foi. Aí, cara, daí minha mãe chegou, né, ela foi de manhã cedo, o pessoal tava ali, só que eu não vi eles, cara, porque eu entrei num foco ali que, cara... Vou amassar. Cara, eu só vi aqui, eu falei, cara, tem que correr, só ficava isso na minha cabeça, eu não via ninguém, né, do meu lado. E aí eu fui, e aí a última volta, cara, cheguei com a galera lá, porra, aí é do caralho, cara. Maneiro. Aí o sol, ele tava frio. Sol abriu, cara, os takes ficaram legais, aí depois, tipo... ver todo mundo ali e falar, cara, acabou. Aí Deus olhou assim e falou, cara, você merece. Vamos abrir esse negócio aqui pra você. Aí resumindo... Abre a cortina. Resumindo, consegui ficar em 8º, né? Na prova, 2ª categoria, deu um pódio ainda. E, maneiro. Pô, foi do cara. Cara, daí tudo acertou. E aí eu falei, cara, como foi legal. E inclusive, na quinta-feira eu tinha dado uma aula do NDO falando sobre isso, né? Que daí tem duas maneiras de você encarar as coisas. Ou você dá uma desculpa, ou você executa, que é o quê? Você encontrar um meio de você viabilizar aquilo. Você entendeu? E aí, quando eu tava correndo ali, que eu senti que travou, foi o que eu não contava com... Com a hipotermia. Com a hipotermia. Não contava com isso. Mas eu falei, cara, eu vou ter que parar uns 30 minutos. Isso eu tava contando, né? Eu falei, vou botar as pernas pra cima e tudo mais. É isso que eu vou resolver o meu problema. Mas parar não é uma hipótese, né? Não é nenhuma possibilidade. Não é uma possibilidade. E aí, até essa questão de produzir conteúdo e ser uma pessoa, querendo ou não, pública ali, de criar esses compromissos,
Eu falo, cara, como que eu vou virar pra galera, pros membros, pros meus alunos e falar as coisas que eu falo. Não me virei. E não me virei, não resolvi. Eu falei, puta, eu dei essa aula e falei sobre isso, expliquei isso, falei do Mihaly, falei do livro Flow, falei do Mente de Campeão lá do... Enfim, falei de diversos livros, dei vários embasamentos pro cara e tô aqui agora. Eu falei, e agora, né? E aí, né, graças a Deus ali a gente conseguiu, né, converter a situação e deu tudo certo, cara. Assim, foi perfeito, cara. Foi perfeito, a prova foi incrível e aí me senti muito realizado. Acabou... Deu aquele alívio, daí, cara, aí fui pra casa, eu não dormi 4 horinhas só, aí o corpo fica um pouco zoado, porque daí não é só questão das 12 horas correndo, é 12 horas que você não dormiu também. É tudo junto, né? Tudo junto. E na minha concepção, cara, a pancada de não dormir é tão... É pior, pra mim é pior. Me pega muito demais. E aí, cara, agora a gente tá 3, 4 dias disso, o corpo tá um pouco inflamado ainda, mas vai diminuir e semana que vem estamos de volta já pra um outro objetivo e vambora. Irmão, maneiro, hein? Da hora. Pô, tá o próximo objetivo é meia agora. Exato. Vamos correr a meia, né? Vamos com nós. Vamos. Vamos. Não vou, cara, porque assim, quanto que tá de altimetria essa meia? Tá muito... E aí eu não fiz a de 21 ainda, mas bateu total dos 10, deu... Não, cara, assim, é tudo falso plano esse negócio aí, entendeu? Nada a ver, né? Mal é mal. Não, sabe, ó, vou falar aqui, o meu treinador vai me matar. Tá pegado? Tá. Meu treinador vai me matar, 120, cara. eu acho. Mas eu, pra mim seria do caramba fazer o The Hero no sábado. Vamos fazer de equipe. Vamos fazer, pô. Porque vai ter quarteto. Não sei se vai ter quarteto, vai ter dupla só. É dupla. Mas arruma uma dupla lá, corremos junto. Eu queria fazer o The Hero e queria fazer a meia junto, entendeu? Mas dá. Dá? Faz no sábado. Porque daí assim, o The Hero a gente não precisa fazer o RX, o último nível. Não, eu quero fazer o Pro. Ah, mas daí você é maluco, né, mano? E vou correr a meia do outro dia. Você é super condicionado. Não, pô, eu quero fazer o... Não, eu não vou fazer o outro lá porque meu treinador vai, ele é brabo demais, não dá pra pegar ele, cara. A gente vai pra... Eu sempre vou buscar um pódiozinho, né? Mas assim... Fala que não, mas... Dá, faz de boa. A gente vai... Eu não sei qual que a gente vai fazer porque... Iniciante. Eu não sei como é que vai ser. Não sei se vai ser iniciante. Não, eu tô treinando. Eu vou fazer você treinar antes disso. Eu tô treinando. Mas a gente vai correr também no sábado. Você também vai correr no sábado, então a gente vai estar lá. Tá. Porque se você vai correr no domingo, você tem que correr no sábado, entendeu? A prova é no domingo, então The Hero você tem que fazer no sábado. Você tem a opção lá de fazer no sábado ou no domingo. A não ser se eu vou fazer a meia de manhã e a The Hero no domingo à tarde. Também dá. Dá? Dá. Não recomendo. Não, sim. Mas o treinador falou que... o cara correu 12 horas. Falou assim, pra ele, é isso que eu tô falando. Senhor Derek, tem como? Derek autorizar, vambora. Pra você... Entendeu? Mas o The Hero sempre é à tarde, então. Não, já começa as baterias de manhã. São baterias daí. Entendi. Cara, eu não sei tecnicamente muito certo como que vai acontecer o evento, né? Mas tem um vídeo, a gente fez um podcast aqui com o dia inteiro. Daí dá uma olhadinha lá. Mas basicamente assim, entra lá, sei lá, 10 pessoas pra começar a fazer as atividades. Começa correndo. 10 pessoas saem correndo, volta, daí a galera começa a entrar nas estações. Faz o wall, faz remo, faz a parada. Mais o KM. Isso. Daí na hora que eles saírem pra correr o próximo KM, a outra galera que tava esperando vai sair pra correr junto. Então sai todo mundo junto correr. Entendi. Morou? Porque daí eles vão pular a estação. Aí essa turma vai entrar nessa estação. Daí assim vai indo. Entendi. Assim que eles vão fazer. Vai ser legal, cara. Mano, vai ser muito maneiro. E como que tá as inscrições da The Hero? É. Cara, o objetivo é 800 pessoas. Vira o lote amanhã. Faça sua inscrição pra The Hero. Quando que sai o episódio? E esse aqui? Já? Sai amanhã. A gente grava um dia antes, pessoal. Não é ao vivo. Entregamos. Mas sai amanhã. E... Cara, vamos lá, vamos fazer. Não, bora fechou. Lá. Tem que fazer. Não, cara, eu quero fazer os dois. Se meu treinador autorizar, que eu acho que vai, que ele é meio maluco também. Ele é do Iron, né? Ele vai... mas não é nada absurdo não, pô. Tipo, não, eu achei que tem categorias, né? Tem categorias. Cara, é porque, vou falar por que eu vou na Pro. Porque o meu forte é a corrida, cara. E a Pro é, pelo que eu vi lá, aí você me corrija se eu estiver errado. Mas você vai fazer sozinho ou duplo? Eu queria... Então, ele queria que eu fizesse com ele queria que eu fizesse sozinho. Porque assim... Talvez eu faça sozinho no sábado e em dupla com ele no domingo, entendeu? E aí corra a meia de manhã.
Cara, que é super normal, cara. Pra ele é normal, entendeu? Cara, você... Cara, mas é da hora esses... Tipo assim, eu acho que assim, é 40 minutinhos, ele já recupera. 40 minutinhos ele já tá zero. Tô bala. É. Como que é o nome daquele... O Tom acho que vai saber. O cara da Bíblia que Jesus... Lázaro, né? É Lázaro. É Lázaro. Cara, aí eles começaram a me chamar de Lázaro lá na prova, porque, cara, eu morri uma hora, porque ali parado. E aí, tem até um story que eu postei do meu sócio me zoando, porque ele foi correr lá também, mas ele tava no revezamento. E aí, ele falou, cara, eu tava mal e tal, eu passei, olhei assim, o Rodrigo na barraca. Eu falei, cara, eu tomar, mas tem gente que tá pior. Não, sempre tem, cara. Mas, cara, uma experiência única, assim, de fazer. Eu acho que agora vai demorar pra eu fazer outra dessa, porque eu preciso focar nos negócios, focar em alcançar mais pessoas. E querendo uma por ano tá bom, né? Eu acho que vai levar até mais, cara, que isso. E vai. Não, esse ano eu não faço mais, esse ano é certo. Isso. Nem maratona esse ano eu não corro. Não corre? Não corro, porque, cara, a preparação... Isso é uma coisa que é legal falar pra galera. Né, cara, o corpo. E assim, se for pra fazer de qualquer jeito, não faz, cara. E não é fazer de qualquer jeito, tipo assim, cara, eu vou fazer pra pegar pódio, pra ser o melhor. Não. Mas, cara, fazer o ciclo completo, né? Treinar direitinho. Comer... Respeitar certinho. Exato, porque assim, o que acontece que eu vejo, assim... Tem uma crescente muito grande da corrida agora, dos outros esportes, do Iron, beleza. Só que daí a galera acha que é rolê, cara. Ah, não, final de semana eu tenho tal coisa pra fazer, não vou treinar. Como assim? Os meus maiores... Você falou a questão da rotina, né? Os meus maiores e principais treinos são no final de semana. Cara, eu abro mão muitas vezes de muita coisa porque eu quero treinar, cara. E a galera, eu quero... Não tô dizendo pra ninguém faltar almoço e família, não é esse ponto. Mas assim... Sempre vai ter festa, aniversário de parente, de amigo, não sei o quê. E, cara, às vezes você vai ter que falar não pra viver aquilo. Entendeu? E daí não dá pra negligenciar, né? Porque daí você vai lá e faz a prova sofrendo por besteira. É que, cara, a rede social tem muito aventureiro, né, irmão? Sim. E tá vendo que a corrida tem um hype agora. Que estão... Cara, 20 anos eu vivo corrida. Sim. Se não diretamente, indiretamente. Você me contou lá que você notava o número de peitos e tal. Exatamente. Cara, eu tava numa reunião ontem com os organizadores de Curitiba. E é muito engraçado, porque a galera já tem uns 30 e poucos anos, eu tenho 28, né? Eu sou mais novo, sentado. E aí tem uma pessoa que é muito velha na corrida, mais do que eu, e acho que até mais que meu pai. E se não, tão junto lá. Meu pai tá com 60 anos, né? E daí ele tava falando de como que era as corridas. E a galera ficou meio que olhando assim. Eu falei, mano, era assim mesmo. A gente fazia inscrição no fim de semana da prova. Aí você não sabia. Mano, tipo assim, chegava, a gente dava uma forma de começar a se comunicar, porque a internet era quase precária na época. As pessoas se comunicavam que ia ter a corrida. E chegava lá na quinta-feira, abria-se as inscrições e as pessoas faziam inscrição já pra retirar o kit. E aí era o seguinte, meu irmão, camiseta não tinha como prever. Se ligou? Esse é o B.O. Aí tu chegava, só tinha camiseta feminina. Não tinha o que fazer, entendeu? Então, daí foi implementado o site. É isso que eu falo, cara. Quando eu falei do evento que eu fiz, por exemplo, a gente tem as camisetas que a gente, da NDO e tal. Cara, mas a gente produz uma quantidade muito pequena porque é pros nossos membros, então é muito limitado. Sim. Cara, qualquer coisa que foge disso, eu falo, cara, eu já tenho noção da complexidade que eu tenho aqui. Isso aqui, cara, eu falo, mano, é surreal. E às vezes o que me dói, às vezes a galera de fora que não tem uma ideia, que às vezes reclama, que às vezes qualquer coisinha... E é você saber engolir sapo e falar, poxa, cara, se o cara tivesse noção da complexidade que é. Então é até legal o formato do podcast de falar isso. E querendo ou não, por exemplo, eu vim aqui hoje, assim como vocês, cara, eu falei um monte de coisa de bastidores, de estratégia. E que não dá pra falar às vezes, né? Que não dá pra falar às vezes, mas, cara, que o cara que tá... Isso é uma parada que eu às vezes bato bastante. Cara, que a galera não executa, não faz, entendeu? Sim. Então, assim, cara, se o cara tá prestando atenção nisso, o cara fala, pô, cara, eu vou fazer dessa forma. A gente falou várias coisas de relação a conteúdos aqui. Cara, só o cara pegar, executar e fazer a parada. Vocês também. Exatamente. Vocês são uma puta empresa hoje, né? Uma das maiores de Curitiba. E falando várias coisas aqui de bastidores. Claro que não abre todas as estratégias e tudo mais, mas fala várias coisas pontuais. Mas falta o quê? Da galera ouvir, prestar atenção e falar, cara, eu vou executar também. E daí o que eu tava falando dos aventureiros e de tudo que vai englobar tudo isso que a gente acabou de falar, é que, cara, não é que a corrida deu um boom. A corrida sempre existiu, muita gente sempre correu. A galera começou a divulgar que corre. Sim. Entendeu?
Então, às vezes vai ter influência que vai vir porque ele quer views e não sei o que lá. Mas as corridas, eu não vejo diminuir o número de participantes. Não. Sabe? Eu não vejo. Cara, 20 anos, só aumentou. Entendeu? Teve uma época que saiu de 500 pessoas pra 3. Na época foi um puta de um boom que a gente conseguiu. Não só a Tomei Santos, todos os organizadores conseguiram dar um salto. Daí daqui a pouco, desse salto, foi pra 10. E agora estamos indo pra... Foi pra 15 ano passado. A gente chegou 15, 16, né? 15. Em evento. Em evento. Então, ele só vem crescendo. Eu não lembro de ter de contrário. De retroceder, né? Isso. E veja que interessante, você falou assim, que a galera tá divulgando mais, né? No livro do Phil Knight, A Marca da Vitória, não sei se você já chegou a ler. Não, esse ainda não. Cara, é muito bom. É o melhor livro que a gente já leu no clube de leitura, que é dentro do N-Doft Club também. E dentro desse livro ele fala, cara, o Phil Knight, que em 1900... Cara, logo quando ele começou a marca, 1950 e pouquinhos ali, só corria atleta. Pessoas normais não corriam. E quando você era visto correndo na rua... As pessoas... achava que era atleta. Achava que você era maluco. Doidão. Pegava, jogava maçã, latinha de cerveja, então você era zombado por correr na rua. Cara, quando eu li isso no livro, e foi o livro... Cara, foi um dos livros que eu li, assim, porque ele flerta muito com... porque ele era atleta, ele deixou de ser pra ser empreendedor e transformar a Nike no que ela é hoje, né? Mas ele tem essa... Até pensando bem agora, ele tem essa questão de... Essa talvez frustração de não ter virado atleta. Mas ele faz essa correlação da corrida com a vida do empreendedor em si. Mas aí ele destaca bem essa questão que, cara, naquela época ninguém tinha noção, assim, tipo, do que o esporte ia virar. Né? Sim. Do que ia acontecer. Porque as pessoas eram zombadas na rua. E hoje, né, que nem você falou, muita gente tá divulgando que corre. Por quê? Porque virou status. Porque virou status, isso. Entendeu? E eu acho isso maravilhoso. Não, e a gente conversou um tempo atrás também que hoje já tem artigos já sendo escrito que a projeção é que no futuro seja incluído em currículo, tá ligado? Com foco, com comprometimento. Irmão, no meu já é. Entendeu? Tipo assim, porra. Chegou pra trás, correndo quantas vezes por semana, qual que é o teu pace? Tipo, eu sou triatleta, então, tipo, um RH da vida, quando vê um currículo, tipo assim, porra, ele é comprometido, tipo, ele sabe seguir, sabe, essas paradas. Já tem estudos tendo sobre isso. Uma coisa que conta bastante, eu tenho geralmente mulher, né? Algumas amigas que trabalham em RH, elas falam que elas visualizam muito o Instagram, cara. Lá dentro da rede social. O que você faz. Ela fala, a primeira coisa que eu entro é ver o Instagram do cara, ver o que o cara faz e transmite muita coisa. E aí, se você entra no perfil que vê o cara correndo, né? O cara comprometido e tal, um monte de coisa. Você consegue ter uma noção melhor. Mas, Rodrigo, a gente vai entrar agora no momento do podcast que a gente já tá aqui no laço. Um tempo falando, cara. Tô falando pra caramba. Que é que a gente abre pro pessoal que vem aqui fazer perguntas dos eventos, vocês que participam dos nossos eventos. E que normalmente o pessoal não sabe e a gente, enquanto entidade organizadora, não consegue transmitir isso. Rede social, então não tinha espaço de fala também. Então a gente abre, às vezes tem uma dúvida tua aí, você que tá no rolê também faz eventos. E às vezes tem umas dúvidas aí de perguntar pra gente e a gente quer aproveitar esse momento pra responder. E o pessoal de casa também, aquilo que a gente falou um pouquinho de bastidor, nosso e tal, que a gente acaba fazendo. Então, fica aberto aí. Tá, a primeira coisa que eu quero saber é a questão de tornar a meia internacional lá. Eu vi a lei. A lei. Saiu ontem. Então... Não. A meia de vocês que virou internacional. Não, assim... Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, tá. A meia maratona virou internacional, ela era meia maratona ecológica, ela vira internacional porque o meu pai... foi lá e fez o trâmite pra acontecer, eu não vou saber explicar totalmente direito, mas não foi, tipo assim, trocar o nome, entendeu? Envolve questões de federação, o permit é um permit X, não é... Tem uma complexidade, não é só ir lá e botar o nome. E eu já vi post no Instagram falando, o cara fala que é internacional. Cara, veio o cara do Afeganistão pra nossa corrida, o cara que ganhou é do... Putz, esqueci o nome do país. Daqueles lá da Ásia lá. Então, tipo assim, é internacional porque tem que... Existe uns porquê. O lance do vídeo que eu postei é da lei, que agora a meia maratona internacional de Curitiba faz parte do calendário de Curitiba. Entendi. Pra você fazer corrida hoje em Curitiba, tem um chamamento público do governo da prefeitura e é um leilão de datas. Com a lei, essa corrida ela tem que acontecer. Mas é só a meia de vocês ou todas as meias?
Só nossa. Ah, tá. Então, beleza. Então Isso, certo. só nossa. Hoje, por exemplo, a maratona é lei. Tá no calendário oficial de Curitiba. Só que é da prefeitura, a prefeitura licita. Tá. E daí as empresas concorrem pra ver quem executa. Todo ano eles... Cada 2 anos. É licitado. Tá. Então pode trocar... Pode trocar. A maratona, no caso. Mas isso... que acontece em novembro, não? Isso. Tá. Mas isso acontecia com a meia maratona. Podia trocar. A qualquer momento, uma empresa de São Paulo podia vir, pleitear a data, talvez não ia executar a meia maratona internacional de Curitiba, porque ela não ia ter os permits, não ia ter as coisas, mas ia fazer uma meia de Curitiba. Com o nome que ela encontrasse, entendeu? E a meia maratona não acontecer. A lei não vai permitir que isso aconteça. Agora a meia maratona ela tem a sua data já garantida, então a gente consegue investir mais no evento, a gente consegue fazer com que esse evento cresça mais, porque pra gente ganhar a data, a gente gasta, 40, 50 mil às vezes de negativo que a gente sai por evento. Só pra falar que vai fazer. E a galera fala que é só por medalha. Eu não tinha ideia disso aqui. Demorou? Pra falar que eu vou fazer a meia internacional esse ano foi uns 40, 50 mil. Nessa faixa, entendeu? E lógico, isso encarece a inscrição. Sim. Não deixa o evento, a gente conseguir trazer coisas pro evento ficar mais legal. Um monte de coisa que agora... E saber que ano que vem a gente vai fazer, daqui 10 anos a gente tá fazendo, irmão, a gente vai investir, a gente já investe muito, a gente já conseguiu pra pedreira, não é de graça, pedreira, tá, turma? não vou falar o valor, mas não é barato. Imagina. Ali eu imaginava. Isso tinha noção. Mas a gente vai conseguir investir mais. Né? A gente vai conseguir investir mais, trazer mais, talvez deixar mais legal a pedreira conforme os anos vão passando. Esse ano já passou, a gente vai ter que pagar esse valor. Enfim. Mas por isso que foi postado o vídeo, por isso que eu falei que eu tava feliz, por isso que eu agradeci tanto ao vereador Pior Paulo. Porque pra gente foi uma conquista, sabe? Muito grande. Dá uma garantia, né, de que... Irmão, pra você começar a enxergar a médio e longo prazo, né? Imagina assim, 20 anos. Meus pais criaram a parada, passaram pra mim, e amanhã eu posso perder. Era isso que acontecia. Morou? Sim. Se minha filha quiser continuar tocar o negócio da família, ela podia perder. A principal prova nossa. Sacou? Entendi. Então é isso. Hoje a The Hardest também é lei. A meia internacional e a maratona. Se tiver mais alguma, eu não sei. Me desculpem aí os organizadores, mas a princípio são essas 3. Né? Entendi. Então. Algumas pessoas começaram a me procurar pra ver se é questão de prova e tudo mais. E aí eu comecei a entender, né, que é uma complexidade grande, principalmente pra conseguir data, né? E marcas grandes, assim, de nome, de me falar assim, pô, Rodrigo, não sei o que, a gente quer fazer uma prova aí e tudo mais. Só que, cara, a prefeitura de Curitiba não deixa. Eu falo, cara, velho, eu não posso fazer. Não sou eu. Eu vou fazer. Eu falei, tá, e aí? E daí eu entendi, eu falei, cara, é um jogo muito complexo. A barreira de entrada tá muito alta. Sim. Muito alta. Hoje a cada 2 anos acontece um chamamento público, a gente tá recusando muitas empresas que alguns anos atrás seriam irrecusáveis. Mesmo assim, de empresa grande. E hoje, quais são as provas que vocês organizam aqui em Curitiba? Todas, começando desde janeiro até... Aqui em Curitiba começa o ano... Corrida Verde, a gente começa, aí a gente vai pra Furacão Runners, aí a gente vai pra Polícia Científica, Meia Maratona Internacional de Curitiba. Morretes conta, né? Então Ponta Grossa também conta. Não, Ponta Grossa não. É que o cara viaja pra Morretes, pra Ponta Grossa, porque vai ter a mesma prova aqui depois. 10 milhas de Morretes. Civil. Polícia Civil. Coxa Run. The Hardest. Como que foi a Coxa Run? Eu não consegui fazer porque eu tinha outra prova. The Hardest, Coxa Run e Condor. Isso aí. São 10. 10. Aí a gente tem mais 3 fora. Ponta Grossa, Maringá e Joinville. Não para. Do Condor. Ano passado foi uma por mês. Esse ano vai ser umas 2. Tem um mês que vai ser 2. É que tem esse mês que a gente não faz nada, vai ter 2 meses que vai ter 2. Isso. Entendi. E como que fica a equipe de vocês? Divide? Como que já vai um pra cada lado. Se tiver uma semana de folga, vai todo mundo junto. Folga pra quê, irmão? Irmão. Tá. É só banana e medalha, pô. É só banana e medalha. Eu já tô... eu já tô mais... Quantas pessoas tem no time de vocês? Fixos? Cara, só da Tomé Santos fixo que fica segunda a sexta no escritório, nós somos em 3-5. Hã? Minha mãe e meu pai, 3-5. 5? 5.
E o resto é tudo... O resto é tudo... Não conseguimos... Não é que a gente não consegue, não tem nem porquê. Tá o dia inteiro. Mas na meia, tipo, 400 pessoas trabalhando. Tá. Aí é tudo... E de onde que você consegue essa galera? 20 anos não é 20 dias, irmão. Tem os nossos meios. Daí entra na parte dos bastidores que... Entendi. Mas a gente tem os nossos meios. É porque assim, estamos com um problema de contratação. Né? A gente meio que tem que dar essa blindada nesse assunto. Mas a gente tem nossos meios. Tem muita gente que trabalha com a gente há muito tempo. Entendi, que já sabe. Que já sabe, então, e acaba chamando. Aí a gente precisa de mais... Pô, galera, vamos fazer uma força, a gente precisa de mais 10 pra trabalhar. Eles nos ajudam e a coisa vai acontecendo assim. E agora uma pergunta que eu tenho uma puta curiosidade que eu acabei de lembrar, cara. O que vocês fazem com o que sobra? Água, banana, maçã? Do nada eu pensei. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Eu fui embora da Ultra lá, o cara olhou pra mim, cara, eu morrendo de fome, eu fui catando as coisas que eu fui comendo, daí a minha namorada levou pão de queijo, um monte de coisa lá, deu comida, eu falei, eu quero banana também, peguei banana. Aí o cara olhou pra mim, não quer levar, não? E, cara, eu como muita... Eu ia falar lá ele já. Comeu pra caramba também. Tá maluco? Aí, cara, o cara falou, cara, vai ficar aqui, só que só tinha mais uma caixa com tanto. Aí eu peguei metade, o Valdir pegou metade. Eu falei, vambora. Daí catei, mas eu vejo que nas provas sobra muito. O que Mano, perecível a gente doa ali pra galera que tá ali. Os staffs mesmo. Os staffs levam. Não vai fora. Não. Legal. Eu achava que às vezes ia. Perecível vai. A água tá embalada, prazo de validade, a gente tem corrida no próximo mês, então a gente reutiliza. A medalha vai pra... A gente derrete, recicla. Sobra muito medalha? Sobra. Dá uma quebra assim de uns 10% de inscrito pra quem não vai na prova. Sério? E, cara, a medalha você não compra, tá? Você conquista a sua medalha. Então, você tem que correr pra ganhar ela. A gente não vai te entregar depois. A galera pede às vezes? Pede. A gente não entrega... A camiseta, beleza. Você comprou o produto ali. Sim. Agora a medalha, irmão... Vamos fazer essa força aí. A galera não pede, sério. Pede, eu teria vergonha de pedir uma medalha que eu não fui correr. Eu também, mas... Enfim. Caralho. Acontece... É raro, mas acontece todo dia. Que doideira. Tá, e agora a última coisa. Como que funciona essa questão de vocês travarem as ruas e tudo mais? Isso fica a cargo da prefeitura ou de vocês? Nossa, responsabilidade nossa com o aval da prefeitura. E as motos que vão guiando ali os atletas, né? Os top 5, top 3? Os batedores. Os batedores. É de vocês também? Tudo aqui em Curitiba é tudo nosso. Tá. Tudo nosso. Tem cidades que não. Por exemplo, Ponta Grossa, eles fazem balizamento de rua. Entendi. Então vocês têm que colocar e retirar tudo. Colocar, retirar tudo e garantir o fechamento das ruas. Então, cada staff que tá lá é responsabilidade da Tomei Santos. Entendi. Entendeu? Cada agente de trânsito, porque agente de trânsito não necessariamente ele é da CETRAN. Ele fez o curso de agente de trânsito só que ele não foi contratado. Ele pode operar nesses eventos. Aí vocês contratam ele. A gente contrata ele. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes eu vejo o pessoal com colete, com... Isso, ele é um agente de trânsito, ele é credenciado. Tá. Só que a gente contrata ele... Entendi. E precisa de quanto, mais ou menos, pra uma prova? Cara, pra fechar... Cara, agora no Furacão acho que foi... Cara, papo de 1.100 staffs na rua, só na rua. Só o percurso. Caramba, 100 staff na rua, mais um agente de trânsito. É que daí, a cada, sei lá, 5 staff, um agente de trânsito, aí vem, entra junto entra junto do bolo. E aí, mais ou menos uns 100 pro percurso de 10 km. E vocês nunca tiveram problema, né, com acidente? Já. Teve a própria Furacão do ano passado, o cara furou o bloqueio e entrou com o carro. Cara, Curitiba é uma cidade muito complicada pra fazer evento, irmão. Muito. Rio de Janeiro, a galera, pô, o que tá tendo aí? Tá tendo corrida? Pô, meu irmão, tesão. Passa aí, galera, olha que ideia, eu vou. Tá na paz. Fica puto, aqui, velho. Tá me impedindo no meu direito de ir e vir. Meu direito de ir e vir, onde já se viu e não sei o quê. Tem cara que toca, mano. O cara toca, cara. E o que acontece com esse cara, geralmente? Ele não pode, porque ele tá cometendo uma infração, ele vai ser punido, né? Aí não entra o pessoal de tirar foto de... Não, é que se ele entrar no comboio, se ele furar o bloqueio, aí vai, tem o policiamento da prova, né? Aí, cara, começa a ligação, brota todo mundo, a polícia vai chegar, vai. Teve um cara que tava bêbado. Não foi esse da corrida
Não, na corrida do Atlético, cara, acontecem umas coisas. Que teve um cara que tava bêbado e o cara passou. A sorte é que tava no final da prova, não pegou ninguém. E ele passou e bateu. Ah, bateu sozinho? Aham. Uhum. Meu Deus. Olha só a cagada. Eu acho que foi Deus. Ele passou e bateu. Uhum. Aí foi preso. Foi preso, perdeu a habilitação e tal, não sei o que. Que daí ele já entra em outra esfera que não compete a gente, vai poder público. Entendi. Isso, porque ele cometeu um crime. Entendeu? Cara, na maratona de Floripa, cara, que eu fui ano passado, foi aquela que o cara foi atropelado, né? Foi essa daí eu lembro. Cara, o cara tava... Isso foi atrás de mim, né? Gravaram. Eu tava correndo e aí nisso, na volta que eu tava, eu encontrei um dos meninos da CR. Ele falou, pô, você viu lá o atropelamento? Eu falei, cara, eu não. Ele falou, pô, foi na nossa frente. E eu tava atrás. E o que aconteceu? É que passava na ponte ali. Eu também achei perigoso, mas não tinha o que de fato fazer. E eu correndo assim no canto, né? Mas, cara, um dos medos que eu daí comecei a ter depois dessa prova, que eu nem me ligava antes. Eu falei, do trânsito, né? Eu falei, cara, eu achava que toda pessoa tinha noção de não, né? Não. E aí eu comecei a ver essa crescente, né? De ter... o cara... E às vezes, porque, por exemplo, a gente fez recentemente o Corre 41 lá. A gente reuniu um pessoal pra correr e tudo mais. E tem um pessoal que faz um movimento legal aqui em Curitiba de, vamos combinar pra correr. Tem. E eu falo, cara, você talvez saiba me responder isso, por vias legais, cara, qual que é a responsabilidade de quem organiza em relação a isso? Se acontece alguma coisa, vocês respondem ou não? Por hora, no meu evento, eu sou culpado. Não tem negociação. Não tem. Se esse cara atropela alguém, mata, eu sou culpado. No evento. Eu sou culpado. Tá. Ele vai responder o crime que ele cometeu. E eu vou responder por negligência. Cara, tudo que puder enquadrar. Tudo que puder enquadrar eu vou responder. E aí cabe a mim, organizador, me defender e estar adimplente com as regras da CAGE, que é a Comissão de Grandes Eventos. Para isso vocês têm protocolo e uma experiência de 20 anos. É por isso também que a gente coloca o documento quando a gente entregava físico. Não, e é por isso também que agora é digital, graças a Deus, mas era tipo um troço assim, ó. E vocês entregam isso na prefeitura? Né? Na CAGE, na Comissão de Grandes Eventos. Ah, não sabia. Não, e é por isso que a gente luta muito pra causa do pessoal não trocar a inscrição, sabe? Porque tem um seguro pro atleta ali. Mano, entendeu? tipo assim... Então, tipo, é por isso? Por isso! Então, o pessoal, é por isso. Tipo assim... Foi o nome de vocês, galera. Eu não sabia. Por você isso, vai lá, você vai correr com o número de peito da fulana de tal. Tipo, a gente tá segurando que ela vai... E aí isso dá uma... Cara, criança. Não dá inscrição pra criança correr no evento de adulto, por favor. Não, e é lei, cara. É a partir dos 14. Não pode. Tipo assim, cara, assim... Porque daí tem o outro lado. Atropelou você que tá com a inscrição de outra pessoa, o culpado é você. Aí, entendi. Morou? É isso. Porque você não era nem pra estar aqui, por que você tá aqui? Aí, falsidade é lógica, aí eu vou continuar respondendo pelos meus BO. Só que a gente sempre tá certo, né? Sim. Mas a gente sempre tá dentro das normas. Entendi. Mas mesmo assim, não é só porque você é assegurado com a prova, o seguro de prova, que necessariamente você não veja uma outra causa que você pode pôr em cima. Eu vou te assegurar lá, acho que é até 30 mil reais o seguro de prova que a gente tem. Entendi. Pra cada um. Tua vida vale você com quantas tem? 29 com um negócio que vai faturar 1 milhão esse ano, se Deus quiser, você vale mais que 30 mil. Morou? Então é muita nuance. Muita nuance. Cara, isso não fazia ideia. Aí o cara fala, cara, eu não vou conseguir, dá pro meu sobrinho. Ou então, tipo assim... A galera faz muito isso, cara. Muito. Não, ou então, tipo assim, o meu filho já corre 5km comigo nos treinos, por que ele não pode ir? Tem prova infantil, galera. Leva ele pra correr as provas da federação, é de graça. E, assim, se o teu moleque tem 5 anos, exagerei, né? 10 anos, corre pra vencer uma prova adulto, investe nele pra ser profissional. Pra ele ser profissional, ele tem que correr as provas amadoras da idade dele, com a federação certinho, bonitinho, na quilometragem dele, cara, normal. Eu fui atleta, quando eu tinha 10 anos, eu competia com um moleque de 10. Se eu fosse muito bom, eu competia com 12. Eu não ia jogar com 18. Exatamente. Sim. Entendeu? Tudo tem sua idade. Tem 16 que vai pro profissional. Sim, 16 pode correr as provas. Você pode ganhar a meia maratona internacional de Curitiba com 16 anos. Não com 12, entendeu? Entendi. Morou? É isso. Perfeitamente. Acontece isso pra caramba. É isso. E pra encerrar, então, aí a galera corre de pipoca. A rua é pública. Mano, eu acho que a galera que corre de pipoca tem 2 situações. Tem o cara que tá começando a correr agora, não se liga e quer ir participar, seja muito bem-vindo. Venha mesmo de pipoca.
Nas provas da Tomé Santos não vai faltar água porque você pegou uma água a mais. Só que, lógico, você não vai receber tua medalha, tua camiseta, porque é sacanagem com quem pagou. Exato. Né? Eu acho que dentro desse princípio, irmão, vai ser bem-vindo, vai passar por baixo do funil, você vai falar que você completou, participou da prova e vai sentir o gostinho e na próxima vai vir. E na próxima vai vir, vai entender qual que é o rolê. A dinâmica. E vai começar a pagar. Você que já corre, macaco velho, já sabe, né? Acho que você não deveria fazer. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É isso, assim, basicamente. E você que vende inscrição, que acabou de comprar, não vou nem falar nada pra você. Que tem também, pagarão. É isso, querido. É isso, cara. Da hora. Então, vou finalizar aqui. Gente, muito obrigado por você que assistiu até o final. Hoje foi mais uma vez o Rodrigo Piá, agora sim falando corretamente. GG, eu, Felipe Tomé, muito obrigado. Não se esquece de curtir, seguir, notificações. Todo esse negócio você sabe que você já tinha que ter feito lá atrás. Então já clica aí, não perde tempo. E resolve teus BO aí. Vai fazer NDO que você vai entender o que a gente tá falando. Fala lá. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu.